A gente começa agora mais um episódio da nossa série de leituras de Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski. E nesse episódio a gente vai dar continuidade à leitura do romance, começando a quarta parte. Vamos ler os capítulos 1, 2 e 3 da quarta parte e a gente vai conhecer um personagem curiosíssimo, mais um excelente personagem de Dostoiévski, ele que cria personalidades fantásticas, tipos ideais que representam ideologias. É realmente fantástico. Eu adoro os personagens de Dostoiévski. Claro, tem alguns que não são tão bons assim, mas o que a gente vai conhecer nesse episódio, que é o Svidrigailov, a gente já foi rapidamente introduzido a ele anteriormente, mas agora a gente de fato conhece ele. Vai ser muito interessante. Eu acho que, assim, logicamente não é que eu simpatize com o personagem, com suas ideias, mas eu acho muito curioso, algo que instiga bastante a nossa investigação psicológica, filosófica. Realmente é bastante legal. Ele é concebido como um negativo, como um duplo sombrio, uma espécie de reflexo colocado ali num espelho de frente a Raskolnikov. Tá? Então ele é o duplo sombrio de Raskolnikov, é muito legal. Eu compartilho bastante dessa teoria, não é uma teoria pessoal, tá? Já vi outras pessoas falando disso e eu acho realmente muito correto esse niilismo dele. A gente já vai conhecer isso um pouco mais a fundo. Mas antes disso, se inscreva no canal, curta esse vídeo, né? Sempre comente, não precisa comentar agora, assista o vídeo e traga ali um pouco suas impressões, né? Comente a respeito de algumas coisas que a gente trouxe aqui, das suas impressões do capítulo, né? Eu acho isso bastante legal, adoro a interação de vocês e principalmente me ajudem na divulgação. Traga esse vídeo para amigos, para conhecidos. Isso para mim é motivo de uma enorme felicidade. Sempre que eu vejo alguém que reposta um vídeo meu no seu Instagram ou que me manda um print, eu mandei num grupo aqui de amigas, amigos, fico realmente muito alegre, muito contente, porque meu canal é pequeno, a cada uma, duas pessoas a mais que chegam aqui, eu fico muito feliz. Naturalmente, eu tenho outro trabalho, estou fazendo um segundo curso, não consigo me dedicar inteiramente à produção desses conteúdos, mas é um grande propósito que eu tenho, né, trazer esse tipo de educação gratuita, tornar obras tão fantásticas mais acessíveis, sempre com muito detalhe, para que vocês consigam aproveitar ao máximo obras como Crime e Castigo, como Grande Sertão Veredas e muitas outras que eu ainda vou trazer, tá? Então, me ajude, compartilhe, traga para novas pessoas, tá bem? Dito isso, vamos fazer uma contextualização, onde que a gente parou no nosso último episódio. A gente teve aquele episódio que tem uma polifonia, né, quase sinfônica de personagens, de perspectivas, né, trouxe ali teses do crítico russo ali, o Bakhtin, né, que fala exatamente sobre a obra de Dostoiévski, nessa questão, né, entre mudança de perspectiva, mas também entre o embate de diferentes ideias que são colocadas sem uma hierarquia. Eu trouxe esses conceitos ali no início do último vídeo para mostrar um pouco essa variância de perspectivas dos personagens. A gente acompanha um pouco a Sônia, a gente acompanha um pouco Raskolnikov, a gente acompanha a Dunya Pukeri, achei interessante, mas isso não é mais importante, né? Importante de fato é o momento ali em que o Raskolnikov vai até a casa do investigador Porfiri e é discutida ali a sua teoria do crime, aquela sua teoria do homem extraordinário, que ele pode cometer todo tipo de crime contanto que esteja conforme o seu propósito, aquela sua finalidade, né? Um sujeito que vai fazer uma revolução, algo muito bom para um maior número de pessoas, tá? Então essa ideia do utilitarismo, ele pode cometer um mal contanto que realmente seja necessário para atingir aquele bem maior, né? Os fins justificam os meios, é um pouco isso de maneira muito simplificada, mas é um pouco isso. Então é estabelecida essa discussão muito interessante ali e o Porfiri ele já vai conduzindo aquela conversa para que o Raskolnikov entregue ali um pouco a sua culpabilidade, a sua teoria que justificou a prática de seu crime. O Porfiri realmente é brilhante nesse aspecto, apesar de, né, um certo cinismo que me incomoda, não é um personagem que eu exatamente goste, mas enquanto um método persecutório, investigativo, eu acho brilhante, ele conduz muito bem, ele tenta pegar sutilezas no discurso do Raskolnikov, ele provoca constantemente, ele exagera a teoria de Raskolnikov, fala, então o sujeito que é extraordinário pode cometer qualquer absurdo para que o Raskolnikov ele se sinta intelectualmente ferido e corrija aquilo dizendo a sua teoria de uma maneira esmiuçada conforme a sua própria ideia, né? Isso vai entregando um pouco ali o Raskolnikov de uma maneira bem sutil mesmo, e então a gente termina ali com o Raskolnikov um tanto revoltado, até confrontando o seu investigador, até se sentindo superior, porque ele não caiu ali
em pequenos, né, em pequenas sutilezas, malícias que foram colocadas pelo Porfírio, e conseguiu se desviar daquilo, né? Então eles saem ali do apartamento e vão se encontrar ali com a Dunya. Vamos lembrar também que eles se encontraram com a Sônia, o Raskolnikov combinou de encontrar ela naquele mesmo dia, mas nesse momento eles vão almoçar com a Sônia, né, o Raskolnikov e o Razumikin, né, mas o Raskolnikov ele decide que ele tem que ir no apartamento antes para ver se ele não deixou nada ali, né, nenhum fiapinho de nada, nenhum resto de algum, sei lá, um pingente, um brinco, alguma coisa que possa ter ficado no buraco da sua parede quando ele escondeu os bens da Alyona Ivanovna, né, da velha que ele matou e roubou. Ele vai lá, dá uma olhada, vê que não tem nada, decide voltar, tá tranquilo, tá feliz, tá livre, leve, solto, vai encontrar ali a sua irmã e a sua mãe, quando então, saindo do apartamento, ele encontra com um desconhecido, né, realmente obscuro ali, um sujeito meio tenebroso que ele nunca viu na vida, perguntando por ele, né? O porteiro fala, olha, ó, Raskolnikov, aquele ali que você está procurando. O sujeito olha e vai embora. Raskolnikov, sem entender nada, vai atrás daquele sujeito. É interessante porque ele vai seguindo esse homem desconhecido, mas não comenta nada, fica olhando, meio que à espera de alguma coisa, né? E nada acontece. Então ele pergunta, o que você quer comigo? Né? E esse desconhecido fala, você é um assassino, né? O assassino acusa ele. E Raskolnikov, abatido, destruído, né? Para de perseguir o homem e fala, realmente... Um muro cai sobre suas costas, no sentido simbólico, ele está totalmente abatido, derrotado, ele vê que ele não é o super-homem, né? Não no sentido, né, do super-homem da DC, né, super-herói que solta raio dos olhos e é feito de aço, mas um super-homem no sentido nietzschiano, né? Aquele sujeito realmente elevado frente a uma maioria vulgar, é o sujeito capaz de superar essa ordinariedade da vida e que poderia cometer os absurdos para o exercício de um bem maior. Então ele não é esse sujeito, né, extraordinário, fantástico, mas ele é uma pulga. Ele fala, eu sou um piolho estético, e ele fala que ele não conseguiu transpor a barreira, né, daquela mediocridade que é exatamente o fardo moral do cometimento do crime. Ele fala, eu cometi o crime, eu não consegui transpor essa barreira, eu sou um sujeito ordinário, eu não sou extraordinário, eu não sou invulgar, eu não sou um super-homem, né? E olha que absurdo, né? O que eu estava pensando, né? Tô achando que eu sou Napoleão, me rastejando ali como uma velha morta, né, uma usurária que é desprezível, e é interessante como que ele ainda não descaracteriza aquela sua impressão da Alyona Ivanovna, ele em momento algum humaniza essa sua vítima. Ele continua falando que ela é uma pulga, que devia morrer mesmo, mas que do modo com que ele fez, ele se mostrou exatamente esse sujeito medíocre. O sofrimento dele é muito mais por si mesmo, por ser um sujeito ridículo, vulgar, ordinário e não aquele grande homem que ele imaginava. Então ele sofre por si, por essa decepção, por ver que ele não conseguiu transpor a barreira, e fala que ele matou o princípio, mas não superou os obstáculos, né? Ele parou ali no muro, e esse seu sofrimento não por ter matado uma pessoa, ter tirado sua vida. Nesse sentido, ele não consegue sofrer de fato. Ele continua odiando a Alyona Ivanovna, ele fala que odeia ela, e quando ele se lembra ali da Lizaveta, que era a irmã mais jovem da Alyona Ivanovna, aquela moça simpática, tadinha, era muito obediente à irmã, sofria ali maus tratos dela e tudo mais, quando ele lembra da Lizaveta, até por uma associação que ele faz com a Sônia, né, que era também uma injustiçada na sociedade, muito miserável, que teve que se prostituir, vender sua própria virgindade para salvar a vida da sua família ali, de pessoas que estavam passando fome, que estavam em grave estado ali de necessidade, né, que representa muito uma pureza de espírito, de bondade, de entrega, né, e ele vê na Lizaveta esse reflexo da Sônia e sofre por ela, mas pela velha, pela Alyona Ivanovna, é só desprezo. Então ele cai no sono e sonha exatamente com o sujeito que estava ali perseguindo e acusando ele de assassino, né, e leva ele até o local do crime, e ele encontra ali de novo a Alyona Ivanovna ressuscitada, e ele continua a matar ela constantemente, essa memória que não consegue se dissociar da sua lembrança. Ele constantemente mata ela na sua cabeça, né, e vai batendo na cabeça dela, simbolicamente ainda, né, de modo que mostra essa repetição do crime na sua imaginação, e uma multidão que o encara ali em silêncio, que mostra também de novo essa descoberta do seu crime, o modo com que já sabem que ele é assassino. Então ele tem esse pesadelo, e quando ele acorda, ele se depara com Svidrigailov, e assim acaba, né, o nosso episódio anterior, para a gente começar a quarta parte, né? Então, antes da gente começar, quem é Svidrigailov? Porque terminou com ele se apresentando, né? Ó, suas ordens, à sua disposição, Svidrigailov. Quem é esse sujeito? Vamos
puxar aqui de memória, caso vocês não se lembrem. Svidrigailov era o patrão da Dunya, irmã de Raskolnikov, na cidadezinha, naquela aldeiazinha, na vila em que eles moravam, né, onde Raskolnikov cresceu, tudo mais. Ele se mudou para São Petersburgo para estudar, mas aquela vilazinha da sua família, onde morava sua mãe e sua irmã, né, a Dunya, a irmã, ela foi trabalhar ali na casa de um casal mais rico, com seus filhos e tudo mais, né, uma espécie de uma governanta, coisa do tipo. E esse Svidrigailov, ele é um niilista e hedonista, então ele não tem um senso de responsabilidade, é um sujeito que, né, acredita que se é livre para tudo e não há responsabilidade por nada. Você pode fazer tudo aquilo que quiser e um ideal moral é algo vazio, é uma construção subjetiva esvaziada de sentido, né? A vida é realmente esse nada absoluto, sem sentido, né? É um tédio total, lembra um pouco um tédio de Madame Bovary, né, da Emma, né, que vê, né, nesse contraponto aos seus romances ideais uma vida ordinária, vulgar, e ela se desencanta com isso. Talvez um spleen de Baudelaire também, que já é mais no sentido cósmico e metafísico, né, como, né, esse sofrimento do tédio em contraposição ao ideal religioso mesmo. Então o spleen de Baudelaire também entra nisso. Então ele é um sujeito que está nessa vida vazia, nesse tédio, que procura algum tipo de distração, né? E o Svidrigailov, ele vê na Dunya essa menina pura, menina boa, muito bonita, né? Então ele deseja ela, né? E não é que ele se apaixona num sentido platônico, né? Não é que ele se apaixona profunda, mas ele quer possuir aquilo, ele quer aquela mulher. Então ele primeiro manifesta aquilo por ser oposto. Eu até apresentei ali alguns conceitos psicológicos e tudo mais, um pouco de psicanálise ali, para explicar esse fenômeno de como que um oposto dialético esconde, né, oculta, coloca em sombras o sentimento real, né? Então ele amava ela, mas ele expressava aquilo a partir da humilhação, do ódio. Tá, não vou explicar esse conceito todo de novo, porque senão vai tomar muito tempo. Assista o vídeo 2, né, o segundo episódio da série, que você vai ter um pouquinho mais de aprofundamento. Mas então, ele maltratava a Dunya constantemente, e quando ele de fato decide se abrir para ela, falar o tanto que ele quer ficar com ela, ele propõe para que eles fujam, né, para América, sei lá, para Nova Zelândia, coisa do tipo, e ela não aceita, né? Ela fala que não, né, que ele é casado, que ele tem filhos, que ele tem que assumir aquela responsabilidade, que ela não quer aquilo, ainda mais que ela foi constantemente humilhada por ele, né? Então ela não aceita e ele continua insistindo, ele continua querendo, até um certo momento em que a Marfa Petrovna, que é a sua esposa, ela acaba flagrando aquilo. Só que ao invés dela entender que o seu marido, Svidrigailov, estava tentando ficar, né, e ter a posse, o domínio da Dunya, ela inverte e pensa que é a Dunya que está seduzindo o seu marido, né? Então ela está seduzindo o homem casado, que absurdo, e ela demite, né, e expulsa a Dunya da sua casa no meio da chuva, uma humilhação completa, e começa a difamar a pobre da coitada para a cidade inteira. E Dunya aceita aquilo, né, calada, resiliente, constante, aceita aquela humilhação, né? Isso nem é contado para o Raskolnikov, que ficaria muito revoltado de ser ocultado dele por bastante tempo, né? E ela é humilhada até um certo ponto em que o Svidrigailov, ele, com algum remorso talvez, ou sabe-se lá o que passa na mente dele, ele tem uma certa psicopatia, mas em um certo momento ele decidiu entregar uma carta da Dunya para sua mulher, mostrando que Dunya a todo tempo recusava, né, essas suas tentativas, né, essas suas invectivas, e que ela defendia Marfa Petrovna: não, você tem que respeitar sua mulher, seus filhos, você não pode fazer isso. Então Marfa Petrovna se arrepende, vai diante de uma imagem da Virgem Maria e pede perdão e fala: não, ok, vou corrigir tudo que eu fiz. E ela começa a mostrar essa carta para a cidade toda, reconstruir a imagem da Dunya, que agora é vista como uma mulher virtuosa, uma mulher boa, que de fato ela é. Tá, só é dita a verdade, mas então ela reconstrói isso até de maneira exagerada. Passava o dia todo, vários dias, né, passando na casa das pessoas: olha só a Dunya, eu falei aquelas coisas ruins, mas é tudo mentira, ela é ótima. Meu marido que fez isso tudo foi Svidrigailov e tudo mais. Então, esse é o caso de Svidrigailov. E aí, pouco tempo depois, ele espanca a mulher e ela morre. Tá, mas ela não morre diretamente pelo espancamento, mas há ali enfim, é um pouco essa questão da concatenação de causas, é uma complexidade para entender o motivo da morte. Mas um pouco depois, ainda no mesmo dia, ela foi tomar um banho, depois que já foi espancada, ela foi tomar um banho e acabou, né, fala que tem uma apoplexia e morreu. Tá? Então, assim, a relação causal,
né, se ela não tivesse sido espancada pelo Svidrigailov, ela morreria ainda, né? O Svidrigailov, como esse niilista, essa pessoa que quer liberdade sem responsabilidade, ele fala que não há relação, né, que tudo foi analisado e que, né, realmente a causa da morte dela foi porque ela comeu muito, bebeu vinho, aí entrou na água, não sei o que, e ela morreu. Né, e que não há essa relação e que ele não tem nem que pedir desculpa por isso. Então, né, eu acho que isso entra muito mais na própria característica desse sujeito tão ambíguo, tão esquisito, e menos talvez a questão médica, mas é o modo como ele apresenta. A gente não consegue saber a verdade total, a gente não tem um narrador, né, um deus ex machina que fala, não, ele está mentindo aqui, não, ele simplesmente mostra o que um fala, o que o outro fala, né, é uma verdade contra a outra, a gente não tem domínio pleno da realidade, como é muitas vezes na vida real. Tá? Então, né, esse é o Svidrigailov. Então, né, ele tentou tomar ali Dune, né, fugir do seu casamento, ficar com a irmã do Raskolnikov, depois de tê-la humilhado constantemente, depois espancou sua mulher, agora não quer assumir a responsabilidade por isso, e enfim, esse então é o Svidrigailov, ok? Então vamos ver por que ele foi visitar o Raskolnikov, o que ele está fazendo ali, qual que é o propósito dele com relação a essa visita, e é exatamente nesse contexto que a gente começa o capítulo 1. Logo depois de um certo espanto do Raskolnikov, pensando nesse Svidrigailov, o que ele está fazendo aqui, isso não é possível, depois de tudo que ele fez, e como ele descobriu onde eu morava, enfim, provavelmente tudo isso passou pela sua cabeça, o Svidrigailov já logo diz, olha, eu vim até a sua casa por 2 motivos. O primeiro é porque eu ouvi de você coisas muito boas, muito favoráveis, né? Então eu queria te conhecer. Mas, mais do que isso, há um propósito que se liga a esse, né? Então, poxa, eu ouvi coisas boas de você, então pode ser que você seja útil para mim. Por quê? Ele diz, abre aspas, tenho o sonho de que talvez não me recuse ajuda num caso que diz respeito diretamente aos interesses da sua irmã, a Dvotia Romanovna. Se eu for sozinho ter com a sua irmã, sem qualquer recomendação, ela talvez nem me deixe aproximar da porta por preconceito. Ora, com a ajuda do senhor, pelo contrário, suponho que... E logo, né, o Raskolnikov corta, ele diz, não, supõe mal. Ou seja, o Svidrigailov, ele supunha que o Raskolnikov, né, sendo uma pessoa da qual ele viu boas coisas, o ajudasse a conversar com a Dune. Raskolnikov fala, não, você está supondo mal, não vou ajudar nada. Tudo que você fez, por que eu ajudaria você? Mas o ponto mais interessante aqui é que ele diz que Dune não aceitaria conversar com ele por preconceito. Ou seja, ele está sendo vítima de algum tipo de julgamento incorreto. Né? Ele não incorre naquelas culpas que querem atribuir a ele. Né? E aqui ele nem sequer vai mencionar da mulher dele, que ele teria indiretamente ou até diretamente matado. Nisso aí ele nem sequer vê qualquer tipo de culpa, qualquer tipo de relação, mas ele considera que a única questão que o censuram é por razão da Dunya, né? Dessa questão dele ter querido se casar com ela, ele ter maltratado ela a princípio, tudo. Ele disse que assim, ele não fez nada de errado nisso. Né? Não, isso é preconceito, eu fiz algo, né, absolutamente natural. Né? E logo em seguida, né, quando o Raskolnikov o censura, ele diz: o que há nisso tudo, realmente de tão criminoso da minha parte, se considerarmos o assunto sem preconceitos, com senso comum, né? Então, assim, estou sendo vítima de um julgamento injusto. Isso tudo é muito natural. E ele fala, né, que eu sou totalmente humano e, abre aspas, também posso deixar-me seduzir e ficar apaixonado, o que, sem dúvida alguma, não acontece por nossa vontade. E aí complementa, sou algoz ou sou vítima. Ou seja, ele foi vítima da sua paixão, que é algo natural. A gente não escolhe se apaixonar por alguém, o amor vem e nos arrebata, e é isso aí. Então eu simplesmente me apaixonei pela Dunya e foi natural o que aconteceu, né? Eu não fiz nada de errado, isso é algo que simplesmente acontece, né? E isso alimenta muito o vazio, esse tédio que é o Svidrigailov. Poxa, ele faz aquilo que dá na telha, ele faz aquilo que parece para ele instintivo, natural, né? Como sendo algo necessário. Ele quer gozar de plena liberdade sem responsabilidade, como eu já disse antes, e que agora ganha mais sentido. Ou seja, ele se apaixonou e dane-se o compromisso que ele assumiu com sua esposa, dane-se que ele tem filhos. Se ele se apaixonou, ele pode fugir, largar todo mundo e ficar com a mulher que ele quer ficar. Né? Ele pode fazer isso muito bem e é uma escolha quase que necessária, não pode ser censurável. Censurável é reprimir isso que é natural. Né? Então é um grande absurdo, né? E olha como é ambíguo, ele apresenta isso com uma quase naturalidade que faz a gente pensar, será que ele acredita nesses absurdos que ele está falando?
né? E ele vai falar coisas muito mais absurdas ainda, tá? Adiantando o que ele vai falar um pouco mais à frente, quando ele se defende com relação a ter matado a sua mulher, ele fala que ela até gostou de ter apanhado e que as pessoas gostam de ser humilhadas e tudo mais. Então, assim, olha que coisa, né, assim, deixa até sem palavras. Como que uma pessoa pode aceitar que isso seja factível, que isso possa ser possível, né? Tem que ser muito maluco da cabeça, mas não, ele é inteligente, ele é um sujeito até com alguma erudição, é um dos que melhor fala aqui nessa obra, e tem até uma certa eloquência, e com os costumes um pouco ali da burguesia, da elite da época, ele usa muito francês, é algo que a gente vê muito, por exemplo, em Guerra e Paz, né, nos salões e tudo mais, então ele tem ali alguma inteligência e tudo mais, mas ele defende esses absurdos extraordinários. Então é realmente fruto desse seu niilismo, dessa sua ideia do vazio da vida, do vazio da consciência moral, né? O que é moral para uma pessoa que não acredita em nada? É simplesmente uma criação subjetiva, mutável e que não faz sentido na ordem das coisas, né? Os mandamentos entregues por Deus, né, são mutáveis numa concepção de Svidrigailov, não é algo da ordem natural, não é algo realmente intrínseco à existência social e moral do ser humano. Mas é algo que simplesmente existe numa cabeça fraca e que ele, né, longe desse tipo de vida, se vê desimpedido. Então, né, a questão dele ter liberdade sem responsabilidade é muito importante. Porque imaginem, gente, se alguém aponta uma arma na sua cabeça e te obriga a cometer um ato criminoso, né, então coloca uma arma na sua cabeça, ou então, melhor ainda, coloca uma arma na cabeça de um familiar seu, do seu marido, da sua esposa, coisa do tipo, e fala, ó, você vai roubar aquele banco ali, senão eu vou estourar os miolos aqui dessa pessoa. Você vai lá e faz, por uma necessidade absoluta. Você foi coagido aquilo, né? Então, essa coação, essa coerção física mesmo, a ameaça, fazem com que você realize aquele ato. Mas se não agiu por liberdade, né? Se não encontrou um ato livre, uma questão volitiva, né, de você agir por vontade própria, mas você foi obrigado àquilo, então não faz sentido que você tenha responsabilidade, não era exigido que você agisse de modo diverso. Mas na medida em que você tem total liberdade, né, você fala, não, né, eu vou roubar um banco porque eu quero. Né? Nada me obriga a isso, mas eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais conforto, eu quero ter prestígio social, o que quer que seja, então eu vou roubar esse banco. Né? Então você agiu por liberdade. Mas com relação a Svidrigailov, isso se altera. Né? E a ideia de responsabilidade, para ele, é algo como inexistente. Né? Então ele não vai sofrer moralmente por uma conduta, ele não vai se considerar censurável, ele chega a dizer que ele não tem nem que dar justificativas, né? Que ele agiu de maneira correta e que se o julgam mal, fazem isso simplesmente por preconceito. Né? Então é esse vazio extremo. Né? E na medida em que ele tem um vazio da vida, esse tédio, né? Ele simplesmente procura algum tipo de distração. Então a Dune, acho que muito mais do que uma paixão intensa de momento, era uma distração. Ele num casamento monótono, chato, viu uma mulher jovem, pura, ele pensou, vou corromper isso aqui, vou tomar para mim, para destruir, né? Porque assim eu me distraio um pouco, né? Um princípio hedonista, né? Quero me distrair, quero, né, algum sentido nessa vida tão vazia, e que coloca até mesmo a transcendência como algo vazio. Ele fala que a eternidade, a vida eterna, transcendente, pode ser um quarto vazio, repleto de teia de aranha, ou seja, é o mesmo vazio da vida, né? Essa mesma ausência de sentido em tudo aquilo que há. E quando você tira o sentido de tudo, realmente qual que é o propósito da sua ação? Qual é o propósito de agir? Né? Tudo para ele vira só uma distração diante de um grande despropósito que é a vida. Né? Então esse é o Svidrigailov, ele é muito interessante, como eu disse, nem um pouco louvável, mas sim muito interessante de se entender, porque a gente pode pensar que isso aqui é loucura. Ele parece falar como louco muitas vezes, com essa sua ambiguidade, com os absurdos que ele defende, mas isso é algo comum na nossa sociedade, a gente se esquece disso. Né? Então, olha como é interessante o estudo desse tipo ideal que o Dostoiévski traz. Tá? Como que ele coloca essa ideologia niilista diante do absurdo que é o personagem Svidrigailov, que pode parecer caricatural, né, uma coisa do tipo, mas não é. Tá? É algo absolutamente factível, né, e possivelmente real. Não duvide que existem pessoas assim, caso você não conheça. Se é que você não conhece, pode ser uma testemunha da realidade desse tipo de pessoa. Depois de se defender e dizer que ele foi simplesmente uma vítima de uma paixão, e que ele, né, não é nem um ato de vontade você se apaixonar por alguém, e que nessa sua relação com a Dune não foi algo mal intencionado, ele ainda defende a sua ação como um bem. Ele fala: quando propus ao objeto da minha paixão que fugisse comigo para a América ou para a Suíça, talvez alimentasse os mais respeitosos sentimentos e planeasse, além disso, organizar a nossa felicidade mútua.
Ou seja, ele estava fazendo bem, ele estava propondo algo bom para ela, ele queria felicidade mútua, ele queria a Dunya feliz. Então por que ele não é louvado por essa ação? Porque está sendo censurado. Mas então, Raskolnikov, ele nem questiona muito isso. Raskolnikov, para ele, parece que está vendo alguma miragem, algum fantasma. Isso aqui não existe, esse homem é muito doido, que coisa é essa que está acontecendo? Né? Ele acha até curioso aquele homem na sua frente, ele nem discute muito. Mas então ele fala, beleza, você está falando da minha irmã, mas é sua esposa, você por acaso não matou a sua esposa também? E aí o Svidrigailov responde, também ouviu falar disso? Pudera, né? Ou seja, você também ouviu essa fofoca? Nossa, que absurdo, né? Como é que pode? E continua, pois bem, a essa pergunta sua não sei o que responder, embora tenha consciência perfeitamente tranquila a esse respeito. Então, olha, eu sei que não tem nada a ver com isso não, né? Eu bati nela, tudo mais, mas ela morreu porque ela estava de barriga cheia ali, porque ela foi tomar o banho, assim, há uma grande coincidência que pouquíssimo tempo antes dela morrer eu bati nela, mas minha consciência está limpa. E é claro que a consciência está limpa, ele é um psicopata, ele é um sujeito que tem esse vazio total, né? Nem a materialidade para ele faz sentido, dinheiro, coisa do tipo, porque tudo é despropósito, tudo é só, né, um prazer supérfluo, imediato, que logo de novo cai em tédio, logo de novo vai cair nesse vazio. Então o despropósito que a vida para ele é lógico, ele não vai sentir, né, esse remorso, ele não vai ter a consciência suja de algum modo, é diferente totalmente do Raskolnikov. Como eu disse, ele é um duplo negativo do Raskolnikov, porque eles como que se encontram no círculo ideológico de Dostoiévski. Os dois são nihilistas, mas que seguiam em sentidos opostos. O Raskolnikov ele tem um ideal utilitarista, ele ainda tem a parte da moralidade presente na sua teoria do criminoso. Ele acredita que realmente assim, essas teses morais universais não são aplicáveis ali plenamente, né, porque há um grande sujeito que pro girar ali da engrenagem da história para a evolução humana, é imprescindível que ele realize todo o ato necessário para atingir o seu bem maior, para atingir aquela sua finalidade, aquele seu propósito colocado ali na razão da sua vida, né, nas suas revoluções, na palavra nova que ele tem para trazer. Né? Enquanto Svidrigailov, né, ele não é tanto esse niilista intelectual, mas ele é um niilista puro, prático, né? Então, para ele, o vazio é pleno e absoluto e não há nem sequer esse bem maior, né? Não há bem algum e nem mal algum, ele está para além do bem e do mal, ele está aquém de tudo. Para ele, realmente, a vida é tédio, é essa estaticidade, tudo se pode, a liberdade é plena e não tem por que pensar em algum tipo de responsabilidade. Né, tá tudo bem, né, os maiores absurdos são justificáveis não por um bem maior, mas porque tudo em alguma medida é justificável, né, porque os nossos juízos, né, servem para quê afinal? Né, então é um pouco, né, esse seu cinismo, mas que parece ser de fato o absurdo da sua mentalidade. Né? É um sujeito esquisitíssimo, muito extravagante, mas muito interessante de se ler. E é difícil de explicar, mas é fácil de entender quando a gente lê. A gente vê que ele está falando aqueles absurdos, mas que ele parece estar dizendo aquilo surpreendentemente com sinceridade. É realmente extraordinário. E aí então, né, ele fala ali da mulher dele que com relação à investigação da sua morte, tudo foi feito dentro da ordem com toda a correção. A investigação médica detectou a apoplexia ocorrida em consequência do banho tomado logo a seguir a uma refeição abundante, acompanhada de uma garrafa quase cheia de vinho. Então ele fala, olha, a causa da morte não teve nada a ver comigo. Né? E ele disse que ele mesmo sofreu, imagina tanto que ele sofreu, deve ter pensado um segundo, nossa, será que eu tive alguma relação? Mas ele logo fala que não, que isso é absurdo, que isso é impossível. Né? E o Raskolnikov já vai vendo, né, a extravagância daqueles sujeitos absurdos que ele vai dizendo, o modo como ele se esquiva da ideia de responsabilidade, que ele procura outras justificativas para as causas da morte da sua esposa. Né? E o Raskolnikov fala então, poxa, se você acha que não tem nenhuma relação com o caso, por que então que você se preocupa tanto? E olha só o que o Svidrigailov ele diz, abre aspas, veja bem, bati-lhe apenas 2 vezes com pingalim. Tá, pingalim, na própria nota de rodapé aqui, explica que é uma vara ou bengala flexível. Então, algo, né, que nem é rígido, assim, né, não é algo que vai machucar, né, é isso que quer dizer. Então eu bati umas 2 vezes só com pingalinha, coisa frágil ali, nem machucou. E ele fala, nem deixei marcas. Né? Então olha só, é supérfluo, coisinha pouco, eu espanquei ela ali, mas assim, nem deixou mal, nem ficou roxo. Ela nem desmaiou, nem sangrou, então, olha que exagero, não tem nada a ver não.
né? Ele continua: por favor, não me tome por cínico. Mas sim, você é cínico, você é totalmente cínico, né? E você é totalmente maluco. É até difícil dizer se ele é cínico mesmo ou se realmente há essa crença dele de que não há realmente qualquer tipo de responsabilidade. Mas enfim, ele fala: por favor, não me tome por cínico, pois assumo completamente a minha infâmia quanto a isso e assim por diante. Né? Ele não assume responsabilidade nenhuma, ele só quer dizer que ele bateu nela um pouquinho, que isso talvez não seja legal, mas que também nem é ruim assim. Então, ele, obviamente, ele é cínico, ele não quer assumir as responsabilidades, né? É o oposto do que ele diz, né? Ele não quer assumir, tanto pela própria ordem do discurso, ele fala também: não quer assumir a responsabilidade por essas coisas aí e tudo mais, e etc, e assim por diante. Já mostra a indiferença dele. Então, ele não quer assumir responsabilidade nenhuma, ele, né, não vai assumir a infâmia dele, de modo algum. Ele se justifica a todo tempo e ainda fala: mas também, essa parte é a coisa mais absurda, mas também tenho a certeza de que Marfa Petrovna até ficou contente com aquele meu fervor, chamemos-lhe assim. Ou seja, ela ficou contente de ter sido humilhada, né, de seu marido ter batido nela, mas nem deixou marca, né, mas ela disse que ela ficou contente. Ele fala: essas duas chibatadas foi como se lhe caíssem do céu. Olha só que coisa absurda, né? Ou seja, ela estava ali entediada porque o caso da Dunia já tinha ali dias que, enfim, que estava acontecendo, então a vida dela já estava sem aquela agitação toda. Então o fato do marido bateu nela e tudo mais, isso é algo bom, ela gostou, as pessoas gostam de ser espancadas, gostam de ser humilhadas. Ele fala exatamente isso, né? Um pouco mais na frente do parágrafo ele fala: já para não falar no fato de as mulheres terem ocasiões em que lhes é muito, mas muito agradável em serem insultadas, apesar de toda a sua indignação aparente. Então ele fala que as mulheres gostam de serem insultadas, mas ele fala logo em seguinte que não é nem as mulheres, mas todas as pessoas. Acontece a todos, aliás. O ser humano em geral adora ser insultado. Já reparou nisso? Então as pessoas fingem uma aparente indignação com relação à humilhação, aos insultos, mas isso é bom, elas gostam, sentem prazer. Né, para os Svidrigailov isso aí realmente é bacana, né? Então assim, pô, você tá depressivo, tá triste, pega seu carro ali, sua moto, vai pro trânsito, sai cortando todo mundo vai xingar você, sua mãe, sua família, até a última geração, que você vai ficar feliz, porque as pessoas gostam de ser insultadas. Ou então, poxa, sua vida tá, né, chata ali, você não tá contente, tá realmente sofrendo por algum motivo, faz o seguinte: vai pro pior trabalho que tem, assim, daquele chefe que humilha, burnout, não sei o que, vai pra lá que lá você vai ser feliz, porque é ótimo, né? O chefe te humilhar é ótimo, você ser exigido, né, entregar a sua vida, a sua existência naquele trabalho, porque isso aí é felicidade. Pro Svidrigailov é isso, as pessoas gostam de ser insultadas, isso é ótimo. Escutem os Svidrigailov, que ele tem a chave do sucesso, minha gente. Esse homem é sábio demais, né? E é curioso porque ele tem a sua inteligência mesmo, mas olha o nível do absurdo, né? Olha como é curioso, né? Eu acho muito interessante. Como que ele fala logo no início: não me tome por cínico, né? Então, se ele não é cínico, ele realmente tem ideias das mais absurdas, das mais extraordinárias. E como que ele fala no início: não me tome por cínico. Então, se isso aí não é cinismo, é realmente uma mentalidade, um pensamento muito doido, muito fora da realidade, muito alienado mesmo. Como que ele acha que isso é sequer possível, né? Olha o nível do absurdo em que ele vive, que ele acha que é possível, que é concebível, né? Então as pessoas gostam de ser insultadas, né? Um pouco antes ele diz, por exemplo, né, desse esvaziamento da responsabilidade novamente, de como que, né, o mal que sucedeu ali a Dunia, a questão, né, da humilhação que ela passou, foi culpa só de um pequeno deslize, um pequeno momento, que foi a cena lá do jardim que a Marfa Petrovna flagrou os dois ali conversando e tudo mais. Que se não fosse aquilo, nada de mal teria acontecido. Ou seja, não há sentido moral da conduta, simplesmente um sentido material. Se aquilo é descoberto e punido, aí sim se torna ruim. Mas antes disso, tudo é permitido, tudo é livre, tudo está ótimo. Ele diz exatamente: não teria havido sarilhos nenhuns se não fosse o caso do jardim, Marfa Petrovna, então se não fosse aquela descoberta, né, que esvazia de novo o sentido moral da conduta. Isso me lembra aqui um pouco o sermão da terceira quarta-feira da Quaresma, do padre Antônio Vieira, recomendo muito, né, o maior escritor da língua portuguesa, talvez, junto com Camões.
em que ele fala exatamente sobre essa questão da remuneração da bondade, né? Como que aquilo é reconhecido, porque que muitas vezes pessoas boas sofrem em vida, como um Jó, por exemplo, e porque que pessoas ruins muitas vezes são recompensadas, né? É exatamente o oposto do que defende o Svidrigailov, né? Que vê na bondade ou maldade simplesmente a repercussão do mundo. E o padre Antônio Vieira fala que a maior recompensa de agir bem não é o modo com que aquilo vai ser reconhecido pelos outros ou com que vai repercutir materialmente, mas simplesmente o ter agido bem. Então, a virtude em si é a grande recompensa de ter agido de maneira virtuosa, né? Então, a bondade é a remuneração máxima de ter agido bem. Então, é o exato oposto do que diz aqui Svidrigailov, e eu acho curiosíssimo, enquanto eu acho maravilhosa a interpretação aqui do padre Antônio Vieira, é absolutamente hedionda e absurda a que traz aqui o Svidrigailov. Então, né, a gente consegue, desse modo, conhecer um pouco mais esse curiosíssimo homem rico, que teve, enfim, toda a comodidade para viver e em meio a isso, né, encontrou um tédio total e absoluto que o levou a uma depravação para se tornar esse sujeito hedonista que só procura prazer e distração, né? Então é realmente muito curioso, e essa também é uma curiosidade despertada no Raskolnikov, que ele tem aqui em um certo momento esse ímpeto de se levantar e ir embora. É tão absurdo, é uma coisa tão extravagante aquilo, mas que exatamente pela extravagância ele fica curioso, fala, não, deixa eu ficar aqui e ver até que ponto essa conversa chega, deixa eu conhecer um pouco mais a loucura desse homem, porque eu acho que isso aqui ainda vai bem mais pra frente. Até um pouco, né, improvável essa curiosidade do Raskolnikov, porque a gente tem que lembrar que ele estava num momento de total abatimento, né? Chegou um homem desconhecido acusando de assassino, tinha sido descoberto, então, né, por que ele vai estar ali dando risada de Svidrigailov e fazendo perguntas, curioso para conhecer mais aquele homem diante de um momento de tamanha incerteza e preocupação, né? Talvez não seja a medida, a conduta mais verossímil, mas a verdade é que, né, Raskolnikov está muito curioso e quer conhecer um pouco mais do Svidrigailov e continua conduzindo a conversa, fazendo perguntas ali para ele. Ele continua a defender as suas teses absurdas, né? O próprio Raskolnikov ele percebe que aquele homem decidira com toda a firmeza levantar a sua avante e que não dava um ponto sem nó, né? Então a teoria dele tinha que estar bem fundamentada, ainda que repleta das questões mais absurdas, né? E na tese dele de que cometer um ato que é reprovável ali socialmente, né, bater na pessoa, aquilo não é de fato ruim, que as pessoas até gostam de ser insultadas e que aquilo pode ser feito com uma medida boa. Ele diz de um caso de uma alemã que repercutiu muito ali na mídia da época, que foi ali espancada, que foi, né, que bateram nela, e como que todo mundo julgou aquilo como um absurdo, reprovou demais. E ele fala, minha opinião é esta, não simpatizo muito com o senhor que insultou a alemã, porque essas coisas realmente, o que tem com que simpatizar? Mas ao mesmo tempo não posso deixar de dizer que às vezes aparecem alemãs tão provocadoras que não há progressista que tenha de todo mão em si. Naquela altura, ninguém viu o caso deste ponto de vista, no entanto, este é o ponto de vista verdadeiramente humanista, palavra de honra, né? Então a humanidade quer bater nos outros, né? Como que isso é um instinto natural e não reprovável, né? Ou seja, liberdade sem responsabilidade, né? Essa é a humanidade máxima, olha que coisa humanitária, humanista, né? Defender o direito absoluto de fazer os maiores absurdos. Né? De novo, como que isso, ao mesmo tempo, né, converge, se coaduna um pouco a teoria niilista de Raskolnikov, mas como que sai da medida utilitarista e vai para o vazio absoluto, que é a grande tese aqui do Svidrigailov. Né? E chega aqui em um ponto que é importante, que fala exatamente da questão do tédio e como que provavelmente é o tédio que o levou a essa questão de fato acreditar nesses absurdos. A todo tempo aqui é dito que o Svidrigailov diz essas coisas todas até com uma certa ingenuidade. Ele não fala aquilo como que defendendo um absurdo, sabendo que é um absurdo. Não, ele parece que realmente acredita naquilo. E a ingenuidade das suas palavras mostram que ele realmente não acredita que aquilo é algo, né, extraordinário. É algo provável, algo certo. Por que questionar isso? Isso é natural, né? Isso é um pensamento comum. Ele não concebe os absurdos de suas falas. Então a ingenuidade das suas respostas, né, mostram muito que ele está sendo honesto naquilo que ele fala, por mais extraordinário que seja, né? E a questão, de novo, do tédio, eu acho que é a grande causadora
disso, né, o tédio diante da vida gera esse esvaziamento, né, no sentido moral, enfim, a própria análise dos costumes, o modo de portar-se diante da vida. Eu acho que é realmente esse afastamento que ele tem de qualquer propósito. Ele fala, é que eu não me interesso por quase nada, em especial palavra de honra, né? Então é o desinteresse total e absoluto, desinteresse de tudo. Tudo para ele é uma distração efêmera, é algo que, né, nasce e morre sem criar sentido nesse caminho, nessa travessia, né? Então é isso, ele fala, mas digo-lhe sinceramente, aborreço-me muito. Ele até fala que nesses 3 dias que ele foi para São Petersburgo para encontrar com a Dunya, né, ele está especialmente aborrecido, né, e que apesar de ter muitos contatos ali em São Petersburgo, ele está evitando esses contatos e tem só um propósito ali maior e tudo mais. Então, né, é muito interessante como que o tédio diante dessa vida cria a imagem tão absurda desse sujeito e como que isso é, mais uma vez, comum na nossa realidade e a gente muitas vezes ignora esse fato. E aqui a gente conhece um pouco da história dele, né? Ele começa a falar que ele pode ter alguns bons modos sociais, né? Ele até tem uma passagem interessante que ele fala, por que não fazer-me de ordinário, já que esse é um traje tão cômodo para o nosso clima e sobretudo para quem tenha uma inclinação natural para isso, ou seja, por que ele não vai ter essa vestimenta que é agradável à sociedade se isso é conveniente? Né? Ele é um absoluto relativista, ele não vê um valor absoluto em nada, então é mais conveniente, então ele pratica, né? E ele fala do seu passado ali em São Petersburgo, que ele já foi preso, e é exatamente nesse contexto que a Marfa Petrovna aparece, né? Como que resgatando ele da sua prisão, pagando ali as muitas pessoas a quem ele devia dinheiro e tudo mais, e ela resgata o Svidrigailov como seu tesouro. Ele fala, contraímos eu e ela um matrimônio legítimo e ela levou-me imediatamente para a aldeia como se eu fosse um tesouro qualquer. Ele fala que ela tinha realmente esse domínio, porque ela tinha ali realmente uma espécie de um comprovante, um valor do que ela tinha pagado para resgatar ele daquela situação toda, e aquilo era realmente uma ameaça. Olha, se você me largar, se você se separar de mim, se você fugir, eu tenho isso aqui, ó, contra você e você vai preso, você está devendo esse dinheiro, então, né, olha só, você tem que me obedecer, você tem que ser meu marido. Então, ele é resgatado como um tesouro da Marfa Petrovna, né? Ela tem também esse exercício do seu domínio, né? Ela vê no marido a sua propriedade, né? Então, bastante curioso. Mas ela dá para ele uma ótima vida, né? Repleta ali de excessos. Ele é um sujeito totalmente depravado, entrega prazer, bebida, mulheres. Então, ele vive a sua vida com todo prazer, com seu hedonismo completo, com um esvaziamento de sentido, como é puro desse niilista, mas como esse tesouro, né, como essa propriedade da sua mulher. Então é interessante. Ele fala, note que ela tinha em seu poder até o fim da vida um documento contra mim, em nome de terceiros, sobre aqueles 30 mil, o dinheiro que ela pagou. Mas apesar desse papelzinho que ela tinha ali contra os credores do Svidrigailov, que seria um modo de manter, né, ele preso a si, né, como essa propriedade, ele fala que ele não se sente constrangido nem nada, ele não iria embora mesmo, né, porque para ele tudo é sem sentido, ele não vê valor em nada, então se ele já está ali mesmo, então que seja assim, né, é quase um fatalismo, ele está entregue, né, ao seu destino, do modo que seja, tanto faz, tô nem aí, é exatamente esse é o modo com que ele se porta. Ele fala, no fundo esse papel quase não me constrangia, não tinha vontade de ir a lado nenhum. Ele fala, já muitas vezes foi oferecido para ele para ir para o estrangeiro, mas ele se sente sempre enfadado, né? Ele fala, sinto-me triste, o mais agradável é que sofre realmente da nostalgia de qualquer coisa, né? Então ele pensa que há alguma coisa boa que ele já viveu na vida, mas a vida toda foi esse vazio, ele sente falta do quê? Né, sendo que antes, né, o seu passado consumado foi algo sem sentido, foi algo sem qualquer realização, o seu presente é sem realização e o seu futuro também é sem realização. Né? Ele é um sujeito alegre na ausência de alegria e triste na ausência de tristeza, é vazio completo, é indiferença. Né? Olha como isso é interessante. E eis que o Svidrigailov, ele pergunta para o Raskolnikov se esse acredita em fantasmas. O mesmo Raskolnikov que disse ser religioso, acreditar em Cristo, nos seus milagres, no mistério da encarnação, aqui ele já faz totalmente qualquer ideia de transcendência, principalmente uma ideia mística, né, de fantasmas e tudo mais. Mas o Svidrigailov, que tem também um esvaziamento transcendente, ele diz que nos fantasmas ele acredita. E é exatamente como uma tese muito interessante, que também dialoga, por exemplo, com o
Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, que é a questão da loucura, né? E por que que só loucos veem nessas aparições, esses fantasmas? Será que, né, os fantasmas não existem porque só loucos os veem? Ou exatamente essa é a justificativa? Porque loucos que estão fora dessa nossa realidade material, presas, né, a esse mundo que é tão corruptível, tão efêmero, né? Um mundo aqui físico, que tudo se altera constantemente. Talvez o louco seja aquele que está na transcendência, né? Ele está em uma outra realidade e essa seja a realidade da verdade, seja o mundo das ideias, seja o mundo transcendente, o mundo das coisas estáticas e imóveis, o mundo do universal, da ideia, da coisa em si, né? Então talvez o louco seja considerado louco pela nossa própria loucura, né? A gente que acredita ter a razão, estamos imersos na loucura que é a vida, né? Que é essa vida temporária, né? Sujeita à morte. Talvez o louco seja o que está ali entregue à eternidade, né? Há sempre esse conflito entre epifania, revelação divina e loucura, insanidade. Então ele fala, olha, né, talvez os fantasmas existem e a comprovação disso é exatamente porque os loucos conseguem vê-lo, né? Então ele começa a discutir a respeito de fantasmas porque a Marfa Petrovna, sua esposa falecida, aparecia para ele. E é curioso porque ela sempre aparecia para ele fazendo coisas ordinárias, né? Então ajustando ali um relógio que estava desajustado, que ela sempre se preocupava com aquilo, ou então mostrando para ele um vestido novo, tudo mais. Então não era uma aparição tenebrosa para assustá-lo, mas uma aparição ordinária, né? Que pode remeter mesmo a uma projeção da memória, né? A ideia de que ela está repetindo algo que ele já estava acostumado, né? E que presenciava com frequência. Então aquilo como que se projeta para além da própria vida, como esse espectro. Então é algo bastante possível. E o Raskolnikov perguntando, né, isso aí deve ser tudo mentira, né? Será que isso não é mentira? E o Svidrigailov diz algo que eu não duvido. Ele fala, olha, eu raramente minto. E ele não diz, eu nunca minto, mas ele diz com a máxima honestidade, eu raramente minto. Pode ser que eu minta às vezes, mas eu raramente minto e esse aqui não é uma situação não. Né, realmente, de fato, não tenho esse hábito. E ele diz também de um outro fantasma que ele encontra, que é o fantasma do Filka, né, que ele pede ali para ele um cachimbo e ele de fato aparece com um cachimbo, sendo que ele já estava morto, né? Então é uma situação curiosa e o Raskolnikov responde simplesmente, vá ao médico. E 1000 vezes melhor é a resposta do Svidrigailov, que fala, mas a meu ver estou 5 vezes mais saudável que o senhor. E talvez não seja mentira, realmente a situação do Raskolnikov não é muito melhor não, né? Ele mandar os outros para o médico quando ele está na situação que ele está é realmente cômico. E vou ler aqui também a passagem a respeito dessa questão da associação da loucura e insanidade com a revelação divina, a presença do metafísico, das questões imateriais. Ele fala, o homem saudável é o mais terreno dos seres, ou seja, ele está preso à materialidade física, ao que é terreno, e ele não consegue ir para o ultraterreno, para o metafísico. E por conseguinte, tem de viver unicamente a vida terrena, em prol da plenitude da ordem. Porém, mal adoeça, mal se perturbe a ordem normal terrena de seu organismo, começa a manifestar-se a possibilidade de outro mundo e quanto mais doente a pessoa for, tanto maior o seu contato com o outro mundo. Assim, quando morrer definitivamente, passará diretamente para o outro mundo. E ele diz que se é possível acreditar ali, né, na vida do além, né, numa vida eterna, coisa do tipo, isso aqui tem que ser aceitável. Né? E o próprio Raskolnikov fala que ele não acredita na vida no além. Né? Aqui, de novo, desmente a própria constatação que ele fez ali ao Porfírio, com a sua religiosidade e tudo mais. E, enfim, é bastante curioso o modo como ele guia aqui, como há algo de platonismo, mas ainda muito mutilado, eu diria. Não é o modo como é trazido em Fédon, a ideia do filosofar como aprender a morrer, como o afastamento da carne e o caminho para a plenitude do universal, talvez também em Plotino, a ideia ali do êxtase, né? Como você parte do mundo sensível e você ascende ali no caminho da alma, do espírito, e depois para o uno, que é puramente imaterial, né? Uma unidade absoluta e criadora da qual tudo vem, né? No seu exercício ali de infinita potência. Não é simplesmente essa ascensão metafísica, mas vai muito no sentido dessas aparições, novamente, dos fantasmas. Então vai um pouco mais para esse misticismo, mas ainda assim é curioso como é trazido e como é uma teoria que tem até uma base lógica. Né? Então a ideia da loucura como afastamento do mundo físico e afastamento do mundo físico como o caminho do metafísico. Então é realmente interessante.
E de novo, a ideia que eu já trouxe da eternidade desse niilista como uma perpetuação do niilismo mesmo, ou seja, a vida é um vazio, é um despropósito, a eternidade é também. Ele fala, imaginamos sempre a eternidade como uma ideia impossível de compreender, uma coisa enorme, enorme. Mas, por que obrigatoriamente enorme? Quem sabe se, em vez disso, só existe lá um pequeno recinto, do gênero dos banhos de aldeia, coberto de folhagem e com aranhas por todos os cantos, e se toda a eternidade não passa disso, por acaso imaginam de vez em quando algo deste gênero. Então é a indiferença diante do absoluto, do universal, do eterno, é um prolongamento do esvaziamento da sua vida, é uma perpetuação do tédio que foi toda a sua existência. Então realmente é brilhante e é algo que, mais uma vez, eu acredito que é muito comum no pensamento moderno, no pensamento da nossa contemporaneidade já totalmente esvaziada de ideais religiosos, que acredita, por exemplo, no cristianismo como um meio de alienação. Muitas vezes quando pensam, em Deus, é simplesmente um ser maior, mas que não tem nada a ver com o humano, não sei o que, é uma energia superior, e a eternidade é um vazio ali, não é um paraíso, é mais ou menos isso que ele está reproduzindo aqui. Então, é bastante curioso e como que isso se comunica com a nossa realidade contemporânea. Não deixem sempre de ver nos personagens de Dostoiévski os tipos ideais da sociedade russa da época, mas que ainda se prolongam para a nossa sociedade, que não desenvolveu muito com relação ali ao século XIX do Oriente. E finalmente ele apresenta o seu propósito com relação a Dunia. Afinal de contas, o que ele foi fazer ali? Tudo bem, ele quer falar com a Dunia, mas a respeito de quê? O Raskolnikov nem está tão disposto a ouvir aquilo e muito menos a comunicar para sua irmã, mas ele fala, tá bom, diz aí o que você quer, mas fala depressa. E ele fala a respeito do casamento que Dunia vai ter com Luzhin, fala que ele quer de fato fazer com que isso não aconteça, ele quer evitar esse casamento a todo custo, mas isso não é interesse próprio. Ele fala que ele nem sequer está mais apaixonado com Dunia, que aquilo ali realmente foi um exercício de um interesse temporário, uma coisa que realmente foi do momento, mas que não existe mais, e que ele até se espanta de como aquilo sumiu rapidamente. Uma paixão fervorosa, aquele desejo de fugir com aquela mulher, já não existe mais. E, de novo, é um completo despropósito. Ele quer aproveitar a posse de algo enquanto algo efêmero. Quando você não tem propósito por nada, é a mesma coisa que, por exemplo, um consumismo. Você tem todo o desejo do mundo de comprar uma coisa, quando você compra, você curte aquilo durante um dia, 2, uma semana, e logo em seguida você já quer outra coisa. Então, se você passa por isso, você também passa um pouco por esse esvaziamento de sentido da sua vida, por esse niilismo, por esse afastamento completo e total de um sentido maior, transcendente, e aí que costuma aparecer Deus como uma medida de salvação, como um caminho para o que é perpétuo e não para o que é tão temporário. Mas ele fala que então o amor por Dunia já não é como nada para ele. Vamos ler esse trecho aqui porque ele é interessante no sentido psicológico. Não se preocupe, Rodion Romanovich. Se eu estivesse a lutar pelos meus interesses, não falaria de modo tão aberto, não sou completamente estúpido. A este respeito, vou revelar-lhe uma particularidade psicológica. Há pouco, ao justificar-me o meu amor por Advotia Romanovna, disse-lhe que eu próprio era a vítima, pois então fique sabendo que eu já não sinto amor nenhum. Nenhum. E esse fato até mim próprio espanta, porque antes eu sentia qualquer coisa. Então ele está falando que ele não está defendendo o interesse próprio, porque ele nem quer se casar com ela mais, porque ele não tem mais interesse por ela. Ele disse antes que tudo que ele passou ali foi como que algo que o tornou vítima, porque o amor é uma coisa natural que acontece, que não é um ato de vontade, por isso simplesmente aconteceu, mas que isso nem sequer existe mais em si. Então é bastante bem trabalhada essa questão. E ele explica o propósito. Antes desse meu voyage, dessa minha viagem, que provavelmente vai mesmo acontecer, queria acabar com o Sr. Luzhin. Não que o deteste muito, mas foi por causa dele que houve aquela minha discussão com a Marfa Petrovna ao saber que tinha sido ela quem arranjara esse casamento. Então a gente descobre que ele espancou essa mulher, com um bengalinha ali, que nem deixou marcas, mas enfim, espancou ali a mulher, foi por conta desse casamento, porque o Luzhin, ele é um parente da Marfa Petrovna. Então ela que arranjou tudo isso, ela tentando ajudar a Dunia a se reconstruir, agora querendo ter um marido rico e tudo mais. Então ela arranjou aquele casamento, e o Zvidragilov achou um grande absurdo, e daí sucedeu as agressões.
Continua. Gostaria agora de encontrar-me com a Advotia Romanovna por intermédio do senhor, talvez na sua presença, e explicar-lhe, em primeiro lugar, que da parte do senhor Lugin, não só não tirará o mínimo proveito, como será de certeza bastante prejudicada. Então, por que ele está defendendo o interesse dela? Ele que é tão indiferente a tudo, por que ele quer falar para ela que aquilo não vai ser bom, se ele nem quer se casar com ela? Uma coisa seria falar, não, se casa com ele, se casa comigo, mas nem é isso que ele quer. Ele só fala, olha, não se casa com ele porque não é bom para você, mas que interesse tem você nisso? Ainda mais você que não tem interesse nem em si, nem na sua mulher, nem nada. Você que é essa pessoa que não tem propósito algum, por que você quer fazer esse bem? Por que isso seria algo razoável? E aí continua. E em segundo lugar, apresentando-lhe as minhas desculpas por todas as desgraças recentes, pedir-lhe o favor de aceitar da minha parte a quantia de 10 mil rublos. Isso é muito dinheiro. Quanto que vale 10 mil rublos na época? Muito dinheiro. É isso, muito dinheiro. Facilitando desse modo o rompimento com o Sr. Lugin. Rompimento esse que ela própria, tenho certeza, gostaria de fazer, se para tal se abrir uma possibilidade. Ou seja, ele está oferecendo um dinheirão simplesmente para reparar algum dano. E ele próprio fala que não é isso, não é que ele quer quantificar o dano que ele gerou para ela, quantificar o sofrimento dela e falar, toma aqui a sua indenização. Não, ele simplesmente quer saber que ele é capaz de fazer algum bem. Ele que só fez mal e que só viu mal nessa vida toda, que ele pode fazer esse bem e ajudar ela, livrar ela de um casamento, mas assim, se ele livrasse ela do Lugin, ele também estaria tirando dela um patrimônio, uma vida boa com um homem rico. Então o que ele faz? Dá os 10 mil para ela, porque ela vai ter o patrimônio, vai ter uma vida boa e ao mesmo tempo ela não vai precisar ficar com uma pessoa horrível. E o Raskolnikov fala, você é maluco? E ele, já imaginando que o Raskolnikov ia gritar, responde com tranquilidade, serenidade, até ingênuo. De novo, ele, diante dos maiores absurdos, age com naturalidade. Ele fala, se a Advotia Romanovna os não aceitar, vou gastá-los de maneira ainda mais estúpida, ou seja, mais estúpido que dá para essa mulher ali, esse dinheiro todo, eu ia gastar, sei lá, sabe, enfim, bebidas, prostitutas, o que quer que seja. Este é o primeiro ponto. O segundo, a minha consciência está completamente tranquila. Ofereço-os sem qualquer interesse. Acredite ou não, mais tarde vão convencer-se disso, tanto o senhor como a Advotia Romanovna. O problema é que, efetivamente, eu causei alguns desgostos e dissabores à sua irmã. Portanto, movido pelo mais sincero arrependimento, então o ato de contrição é um desfazimento do meio material como uma provação ali desse arrependimento, de fato. Curioso isso vindo dele. Desejaria do fundo do coração não resgatar, não compensar os desgostos, mas pura e simplesmente fazer alguma coisa boa por ela, baseando-me no fato de não poder ser que eu tenha o privilégio de só fazer coisas más. Então ele não quer pagar pelo mal, mas ele quer fazer um bem. É uma coisa diferente. E por quê? Porque essa parte é uma das partes mais difíceis de tudo que a gente viu desse sujeito até agora. Qual é a razão dele querer fazer um ato de bondade? Pensem comigo, assim, o que pode justificar isso? Diante de tudo que ele falou, assim, o que justificaria esse ato? Qual é a razão dele praticar o bem, sendo que ele não vê valor naquilo? Ele não vê valor em nada. Então, ele simplesmente quer provar que ele é capaz daquilo, ou é, às vezes, um ato de um desfazimento puro. Ele não vê valor no dinheiro, então ele vai dar de qualquer modo. Assim, é uma questão complexa. Os personagens aqui do Dostoiévski, eles não são tão simples de se entender. Ele não é simplesmente a pessoa que não vê valor em nada, mas ele não vendo valor em nada, ele quer fazer o ato de bondade, ele quer se desfazer de basicamente todo o dinheiro que ele ainda tem da sua falecida esposa, que era bem sucedida, para dar para Dunia, para simplesmente fazer um bem para ela. Então, olha como é algo curioso. Ele fala que ele mesmo daqui a pouco já vai se casar e tudo mais. E quando o Raskolnikov ele diz a respeito da viagem, quando você vai viajar? Esse Svidrigailov responde, viagem? Que viagem? Sendo que ele tinha falado agora há pouco do seu voyage, não sei o quê. E aí ele responde, se o senhor soubesse o que está a me perguntar, então há alguma coisa esquisita com essa viagem. Talvez é uma viagem simbólica, não literal. Que viagem para onde? Para quê? O que significa isso? A gente realmente não entende, e assim termina o diálogo ainda com mais uma informação, de que a Dunia ela vai receber 3 mil rublos de herança da Marfa Petrovna. Então ainda tem esse fato. Então, além dos 10 mil que ele quer oferecer, ainda tem herança, e essa herança, não tem o que ela contestar, ela vai receber os 10 mil, ela pode recusar, mas os 3 mil vão para ela, então ela vai ter uma vida um tanto mais tranquila nesse curto, médio prazo, com esse dinheirinho que ela vai receber da herança. Tá? E, então é assim que termina o diálogo todo, com esse propósito do Svidrigailov de fazer algum bem para alguém que ele só prejudicou, para simplesmente atestar
que ele é capaz de fazer algo que não seja só o mal, e de que a Dune, além desses 10 mil que ela pode receber, também tem os 3 mil da herança, como um reconhecimento póstumo de uma mulher que fez um mal grande para ela, né, ali nos seus últimos momentos de vida, que ela reparou, né, restaurando seu discurso em defesa da Dune, mas que agora ela materialmente vai se desculpar entregando parte da sua herança. Então, interessante. Assim termina o primeiro capítulo, um capítulo denso. Espero que tenha ficado compreensível, que eu não tenha divagado demais, mas é porque eu acho de fato o Svidrigailov um personagem na sua ambiguidade entre ser e não ser, né, entre verdade e mentira, entre ele acreditar no que ele fala ou não, né, e todos os absurdos que ele defende, né, como que ele é curioso, como que ele é interessante. Tá? Então vamos agora para o capítulo 2. E o capítulo 2 se dá logo em sequência, quando o Svidrigailov vira, vai embora, né, se despede ali do Raskolnikov e quase que dá de cara com o Razumikin na porta de entrada ali. Então, né, sai um personagem, entra outro, quase naquelas transições de teatro, entra tal fulano, entra o ciclano, né, então nessas alternâncias ali, exatamente isso. Sai o Svidrigailov, entrou Razumikin, então a gente começa o novo episódio e a ideia aqui agora é esse caminho que se vai fazer até o encontro com Dune e Pulcheria, que estavam ali à espera do Luzhin, né? Então ia ter aquele encontro que o Luzhin proibiu terminantemente, olha, se o Raskolnikov estiver presente aqui, tá tudo acabado, eu não volto mais, porque o Raskolnikov ele feriu a minha honra de uma maneira, né, que não tem como reparar e tudo mais, enfim, essa questão toda, né, da vaidade do Luzhin, como ele acredita que ele tem domínio das outras pessoas, né, e que a vontade dele tem que ser exercida de uma maneira, né, categórica, um juiz que decide, ó, cumpra-se, tem que cumprir, pronto, né, e caso alguém não cumpra a sua vontade, ele pode punir aquela pessoa, ele tem esse poder, né, de conseguir manipular a realidade a seu favor. Então ele falou, não quero Raskolnikov, mas todos decidiram que Raskolnikov iria estar presente, então ele está a caminho desse almoço, né, com sua família e com Luzhin. E aí, quando ele encontra com Razumikin, ele pergunta, né, olha, você viu aquele homem saindo pela porta mesmo? Né, será que eu não estou imaginando? Para mim está parecendo um fantasma, né, eu que estou sendo acusado de louco por todo mundo, tô achando que eu sou louco mesmo, né? Esse homem deve ser fruto da minha imaginação. E aí o Razumikin falou, não, pelo amor de Deus, deixa de ser doido, não, existe, tá ali, você não é doido não. E aí o Raskolnikov logo ele fala, olha, fica de olho nesse cara, cuida da minha irmã, cuida da minha mãe, né? É até um pouco estranho falar isso pro Razumikin, né? Cuida delas, por que cuida? Por que você não cuida, né? Porque esse homem, ele é muito esquisito, ele matou a esposa, ele veio aqui para São Petersburgo, falou que vai dar dinheiro para ela, é uma coisa muito esquisita, é um homem muito louco, muito esquisito mesmo. Então, protege elas. Né? O Razumikin fala, com certeza, protejo agora, né? Vou proteger. Né? Ele nem pensa duas vezes a respeito disso. E tem aqui, no início do diálogo entre os dois, uma questão que o Razumikin ele refletiu a respeito da conversa com Porfírio e tudo mais, e até com uma certa ingenuidade. Ele falou, olha, a gente estava tão preocupado com aquela desconfiança, né, que o Porfírio está de você, mas por que a gente está se preocupando, né? Você é inocente, sabe, dá risada da cara deles, esquece isso, não tem nada a ver, não tem por que se preocupar, né? Então, assim, na ingenuidade, na bondade do coração de Razumikin, que conseguiu ser tão bom na investigação com respeito aos pintores, capítulos atrás, né, ele é completamente cego com relação a Raskolnikov, não consegue entender porque que Raskolnikov é tão preocupado com relação ao Porfírio, né? Então até essa certa ingenuidade na sua persona, que é até bonito, né? Dá até um pouco de pena. E é nesse momento que o Raskolnikov pensa, né? Poxa, nunca tinha parado para refletir o que o Razumikin vai pensar quando ele descobrir a verdade, né? Quando ele vê que realmente fui eu que matei a Leon Ivanovna, a Elizaveta, o que ele vai pensar de mim, o que vai se passar na cara dele, né? E ele olha ali quase que abatido pro Razumikin, né? Realmente uma cena um pouco pesada, um pouco dolorosa, né? Porque realmente Razumikin é uma pessoa tão boa, que deposita tanta fé e confiança no seu amigo, né? Quando ele souber da realidade, vai ser uma grande decepção, vai ser algo que vai abalar esse coraçãozinho tão puro que é do Razumikin, mas enfim, isso passou pela cabeça do Raskolnikov, né? O que vai pensar Razumikin quando ele souber? E quando eles chegam ali ao apartamento, eles se encontram com o Luzhin, né? Eles se ignoram ali, e o Luzhin até com uma certa indiferença, né? É estranho como que ele parece
aceitar bem o Raskolnikov estar ali presente, mas no fundo a gente vai descobrir que ele está revoltado, ele está procurando alguma explicação para aquilo, né, imaginando que vai ser algo favorável para ele, e, enfim, vai ter algum tipo de retratação, porque ele é muito respeitável, as pessoas devem muito a ele, porque ele é um benfeitor, que está tirando aquela família da miséria e tudo mais. Então, né, ele viu o Raskolnikov ali, ele quer uma justificativa para aquilo. Né, e sobre a sua apresentação é interessante, olha só como é que está escrito aqui. Piotr Petrovich tirou sem pressas do bolso o seu lenço de cambraia, de onde emanou um eflúvio de perfume, e limpou o nariz com ares de homem virtuoso que, de algum modo, se sente atingido na sua dignidade e está determinado a pedir explicações. Então ele pega ali o perfume, dá até uma impressão de que ele vai para um ambiente sujo e quer sentir o odor nobre do seu perfume. E ele continua. Ainda no vestíbulo lhe aflora à mente uma ideia. Não despir o sobretudo e dar meia volta, e ir-se embora, castigando assim as duas mulheres, fazendo-as sentirem tudo de uma vez, mas não teve coragem. Além disso, era um homem que não gostava de incertezas e que precisava agora de esclarecer uma coisa. Se a sua ordem tinha sido desrespeitada de forma tão ostensiva, havia ali qualquer coisa, e mais valia descobrir imediatamente o que. Além disso, teria sempre tempo de castigá-las, isso estava nas suas mãos. Tá? Então, ele ter o poder sobre as mulheres, né, esse desejo de castigá-las, né, de nem cumprimentar e já ir embora, ou seja, estou abandonando essas mulheres, né, eu que trouxe elas até aqui, eu que custearia a vida delas, eu que seria esse benfeitor, salvador, vou abandoná-las, né, deixá-las desamparadas. Né? Então, assim, a ideia de que ele está no domínio das pessoas mostra exatamente o quão ridícula é a sua situação, quanto ele acredita que seu poder financeiro o torna capaz de tudo. Né, e quanto ele realmente se acha superior, né, a sua vaidade o leva a acreditar que é o senhor do mundo. Né, ele tem uma semelhança com Raskolnikov nessa medida da sua honra, né, da sua visão muito positiva sobre si mesmo, mas eles estão em pontos antagônicos, né, de novo, né, dialogam, mas como num sentido negativo, assim como foi com os Svidrigailov. Né, então eu acho muito interessante, né, o perfume que ele coloca ali no nariz, né, no seu paninho quando ele entra no quarto, aquele desejo de ter uma explicação, de punir aquelas mulheres, mas sabendo que elas estão no seu controle, então ele poderia castigá-las a qualquer momento. Então, bastante interessante. E até, de novo, com uma certa indiferença quase ensaiada, ele cumprimenta ali as pessoas, fala, né, como é que foi de viagem, tá tudo bem, não sei o quê, né, sinto muito por não ter, né, conseguido receber vocês quando chegaram na cidade e tudo. E o Dostoiévski entrega aqui uma explicação que eu adoro. E aí fala, no geral, Piotr Petrovich pertencia àquela categoria de pessoas que, pelos vistos, são extremamente amáveis em sociedade, ou, sobretudo, com pretensões à amabilidade, mas que também, mal alguma coisa lhes seja desfavorável, perdem de imediato todos os seus recursos e assemelham-se mais a sacos de farinha do que a cavaleiros desembaraçados e animadores de reuniões sociais. Né? Então, ele é como que um ator de um teatro, mas ele é um ator que atua muito mal. Quando tudo está muito favorável, ele é uma pessoa simpática, adorável, né? Cheio de amabilidade, mas ele sendo tão mimadinho, né? E tão acostumado a ter todas as suas vontades satisfeitas imediatamente, assim que alguma coisa contraria, ele já vira um saco de farinha, um peso morto, um poste ali. Né? Então ele não consegue manter a sua atuação. E, enfim, se torna exatamente isso, um saco de farinha. E tão logo são feitas as apresentações, os cumprimentos, as vênias, começa a conversa falando ali a respeito da morte da Marfa Petrovna e do aparecimento ali, né, da visita de Svidrigailov a São Petersburgo. E, enfim, as mulheres ali se assustam, naturalmente quem sabia disso era só o Raskolnikov, né, que recebeu o Svidrigailov, o Razumikin, que tinha acabado de saber do fato, porque Raskolnikov contou, e do Luzhin, que é quem dá a informação. Então a Dunya e a Pulcheria se espantam, né, nossa, aquele homem horroroso, coisa tipo, principalmente a Pulcheria, né, que é sempre excessiva, mas, enfim, a própria Dunya se espanta ali diante do fato, né, e há uma certa ameaça, né, por que ele foi para lá, né, provavelmente que é algo com a Dunya, isso pode ser, talvez, perigoso. Então o Luzhin informa isso e ele já comenta ali a respeito de Svidrigailov, é dito do tanto que ele realmente é um homem, né? Ele diz que ele é depravado e atolado em vícios. Naturalmente, o Luzhin ele sempre distorce a imagem dos outros, ele nunca vai exaltar um inimigo. Né? Quando ele vai falar, por exemplo, do Raskolnikov, ele mente que ele deu dinheiro para uma rapariga de conduta duvidosa, não sei o que, sendo que ele simplesmente dá um dinheiro para ajudar uma família num estado de miséria absoluta. Né? Ele quer sempre inverter a situação para acusar
acusar os outros e sair por cima, né? Então, naturalmente, ele ataca veementemente o Svidrigailov. Ele fala que, por mais que ele não tenha tido uma influência direta na morte da mulher, provavelmente há uma implicação moral ali que afetou e acabou ocasionando na morte. E a gente tem que lembrar que a Marfa Petrovna era parente sua também, né? Então, ele toma o partido dela e ataca sempre o Svidrigailov, que é considerado, né, o seu contraponto ali nessa luta, entre aspas, por Dunia, que não é bem assim que funciona, mas, né, a gente pode resumir desse modo. E ele fala, por exemplo, que essa Marfa Petrovna, sua parente, ela sempre defendeu ele, e é graças a ela que ele não acabou em trabalhos forçados na Sibéria, e fala, né, que é um caso criminoso, com atos fascínoros e extremamente ferozes, a mistura pela qual ele tinha grandes possibilidades de parar na Sibéria. E ele chega a dizer, né, de uma menina que foi encontrada enforcada no sótão e que teria sido ali o Svidrigailov quem causou isso, né, e também do caso do Philip, né, que também sofreu muito tempo ali nas mãos do Svidrigailov, que acabou suicidando. Então, assim, essas questões que são trazidas ali para acusar o sujeito, mas que se tornam boatos. E o próprio Luzhin diz que são boatos, mas ele diz no sentido oposto, não como se ele estivesse entregando os boatos, mas como se os boatos tivessem sido fruto da intervenção da Marfa Petrovna, ou seja, ela abafou o caso, evitou que o marido que matou essas pessoas, esse sujeito horroroso que é o Svidrigailov, né, ela evitou que ele fosse preso, enfim, pagou alguma coisa para as autoridades, para encerrar o processo, arquivar aquilo para não ir para frente e ele acabar preso. E tudo se tornou boato, mas nada confirmado. Então não se pode acusar ele, mas ele claramente é um sujeito horroroso, depravado. E é nesse sentido que o Luzhin vai criando a narrativa contrária ao Svidrigailov, né? Então ele coloca de fato o seu arquirrival ali, né, o sujeito que teria matado a sua parente, que estaria tentando roubar a sua mulher, como esse inimigo da humanidade, como um sujeito horroroso. Só que a Dunia é muito mais razoável, ela é muito mais neutra, e por mais que ela tivesse sido ofendida por ele, e ela não tivesse nenhum motivo para simpatizar com o Svidrigailov, ele fala, não sei nada disso, só ouvi falar de uma história bastante estranha, né? E ela diz que ouviu o contrário, que o Philip, né, que é o servo que trabalhava lá na casa dele que morreu, ele fala que ele se enforcou sozinho, que não teve nada a ver com o Svidrigailov, e diz ainda que ele tratava muito bem os funcionários lá dentro, que, né, esses boatos não tinham sentido nenhum, e o modo com que o Luzhin se defende é simplesmente falando, então quer dizer que você está tomando o lado dele, né? Ou seja, você não está concordando comigo, não está concordando com as mentiras que eu estou criando para denegrir os outros, então você está contra mim? É isso que você quer dizer? Você está a favor dele? Você está mudando de lado? Eu que sou seu marido, sabe? A pessoa mente, se você não concordar, se você não corroborar a mentira, você também se torna inimigo, né? Então é um absoluto absurdo, realmente o Luzhin assim, toda vez ele é mais ridículo e mais ridículo, mas aborrecidos, aí ia falar, não vamos falar mais do Svidrigailov, né, vamos parar com isso, não quero saber disso. E então, né, o Raskolnikov, para inverter, e fala, não, mas olha só, eu encontrei com ele. E aí todo mundo se surpreende, inclusive o Luzhin fala, opa, encontrou com ele, mas como assim, o que aconteceu? E ele ali, com alguma transparência, né, ele relata o que aconteceu, só que ele esconde, né, o fato ali, né, do Svidrigailov oferecer 10 mil rublos para caso a Dunia não se case com o Luzhin, porque o Luzhin está ali do lado, então ele não vai falar dessa parte. Né, ele fala só da questão ali deles terem se encontrado, né, do próprio Svidrigailov falar que eles poderiam ser amigos, não sei o quê, e a questão da herança, né, dos 3 mil rublos, da morte da Marfa Petrovna que iria para a Dunia, né, e já é engraçado, né, o interesse, né, esse utilitarismo da mãe, né, da Pulquéria, que ela já fala, Deus é grande, reza por ela, Dunia, reza, né, ou seja, 3 mil rublos, meu Deus, essa mulher é uma santa, que maravilha, Nossa Senhora, né, e assim, a postura da Pulquéria já mudou completamente, né, porque ela era uma defensora, entre aspas, defensora, mas assim, ela encontrava a salvação no Luzhin, falava, nossa, se ele brigar com a gente, se ele te largar, o que vai ser da gente? A gente não vai ter dinheiro, a gente vai ficar desamparado. Agora que apareceu a herança, Pulquéria virou outra pessoa, nossa, a reza é muito boa essa Marfa, meu Deus, que anjo, né? E ela já começa a ser mais afrontosa, já mais combativa com o Luzhin diante dos desrespeitos dela, porque ela agora já não se sente tão desamparada, tão necessitada do dinheiro desse marido da sua filha. Ela já está um pouco mais livre para expressar algum tipo de vontade. E então, só depois que o Raskolnikov contou da questão da herança, o Luzhin fala, de fato, é verdade. Então ele estava ocultando esse fato, né, talvez para ainda manter sob seu domínio aquelas mulheres, né, mas agora, de fato, ele teve que confirmar, não podia negar, era verdade. Então ele falou, é verdade, tem esse dinheiro da herança aí mesmo. E depois de falar isso, ele já estava meio
ofendido desde a aparição do Raskolnikov, que era uma proibição veemente sua, né? E agora que o Raskolnikov diz também que alguns assuntos do que os Svidrigailov trouxe, ele só vai tratar depois que o Luzhin for embora, então já estava ofendido, né? E cheio da sua honra, né? Sempre se considerando superior a todos. Ele fala, não, vou embora aqui, e aí quando diz, não, mas você não queria falar alguma coisa aqui com minha mãe, e não sei o que, ele fala, não, né? O Raskolnikov ele não pode falar do Svidrigailov com a minha presença, eu também não posso falar das minhas questões da presença do Raskolnikov, então eu vou embora, parece um menininho emburrado, né? Sabe aquela pessoa que bate no amiguinho, por que você bate? Ele bateu primeiro. É uma coisinha meio assim, então, né, de vingança, eu vou embora, vou largar essas mulheres, vou exercer minha vingança, elas vão rezar para que eu volte, alguma coisa do tipo, né? Provavelmente isso se passa na cabeça dele, e na sua briga com o Raskolnikov, né? Então ele não quer falar, eu não vou falar. E eu falei que não era para ele estar aqui, então eu vou embora. Então ele fica um pouco nisso, né? E é dito que ele se cala majestosamente. Então ele tá achando que tá saindo pelo alto, né? Ó, eu tô certíssimo. Né? Olha como eu sou magnífico, como eu sou magnânimo. E aí a Dunya, ela fala, né, com realmente um ímpeto, uma força muito grande, eu gosto demais da Dunya, né, ela fala, olha, fui eu que decidi que ele ia estar aqui, né, porque é uma decisão que eu tenho que tomar, os dois colocaram, né, essa decisão, né, o Raskolnikov falou que era ou ele ou você, e você a mesma coisa, ou você ou ele, então eu tinha que tomar uma decisão, eu tinha que botar vocês dois em confronto para eu saber o que eu tenho que decidir, né, e aí o Luzhin ficou ofendido, nossa, mas você tá me colocando no mesmo nível que esse garoto, esse ridículo aí, e ela fala, meu irmão, né, é a família que eu tenho, a única coisa que eu tenho, né, você deveria estar honrado de eu equiparar você à minha família, né, ao meu único irmão, eu tenho uma mãe e um irmão e é tudo que eu tenho, né, eu estou colocando no mesmo nível, estou aceitando te escutar e escutar ele, ao invés de simplesmente decidir por ele, então você está ofendido diante disso por quê? Né, você deveria estar honrado, acabei de te conhecer, estou confiando em você, né, confio em você para ser meu esposo, né, para a gente construir uma vida e tudo mais, então assim, qual é a sua ofensa? Né? Por que é tão absurdo para você se comparar ao meu irmão? Né? E ele fica o tempo todo, né? Nossa, mas eu vou me comparar a essa pessoa, esse garoto, né? Esse pobre miserável, esse sujeito que não é nada, largou a faculdade, não tem dinheiro, não tem nada, eu que sou rico, eu que sou, né, bem sucedido, que cresci, né? É um self-made man, mas todo tosquinho, todo cheio de suscetibilidades, né? A própria Dunya fala, deixa de lado, né? Deixa para lá toda essa sua suscetibilidade, né? Esse seu vitimismo, para de ser criança, né? Basicamente isso que ela quer dizer. Então, ele é absolutamente ridículo. E a discussão vai para aquele ponto que ele trouxe da racionalização do seu casamento, né? Que ele queria uma menina pobre que tivesse sofrido certas injustiças para que ele pudesse ajudar ela, mas que isso foi interpretado no mau sentido. E a Pulcheria começa a aparecer com muito mais intensidade. Ela já fala muito melhor do que ela falaria normalmente. Antes ela só lamentaria, falaria, não, desculpa, você não entendeu certo, meu querido, calma. Não, aqui ela já é bem mais direta. Ela fala, olha, a prova de que eu e a Dunya não entendemos as suas palavras num sentido muito feio é o fato de estarmos aqui. Ou seja, o simples fato de você entrar aqui onde a gente mora, né, onde a gente está alojada pelo menos, aceitar conversar com você é porque a gente assim, aceitou a possibilidade de você não ter dito aquilo de uma maneira tão absurda quanto pareceu. A gente aceitar ouvir o seu lado, né? Porque senão você nem entrava aqui. É isso que ela trouxe, né? Então assim, ele começa a ser menos aceito como essa autoridade máxima, como esse salvador. Ele já é muito mais questionado até mesmo pela mãe, que era quem mais defendia esse casamento, quem mais sentia a urgência, né, a necessidade daquele dinheiro para que elas fossem salvas, né, em meio a toda aquela situação em que elas se encontravam, né, desamparadas e tudo mais. Então ela se torna mais afrontosa porque ela vai vendo também um pouco do absurdo que é esse Luzhin. Né, no momento em que ele fala, né, que ele não pode ficar em pé de igualdade com Raskolnikov, eu acho que assim, isso é algo que para a família não pode ser aceitado. Né? É um tipo de humilhação a qual ninguém deve se submeter, e elas vão tendo muita consciência disso, principalmente a Dunya, que realmente é muito rigorosa nesse sentido. Então, o trama desse romance vai se invertendo. Agora todo mundo vai ficando contra o Luzhin, que é realmente um ridículo. E quando ele também tenta se defender com relação à mentira que ele contou a respeito do Raskolnikov, que ele deu dinheiro para uma rapariga de conduta duvidosa, né, há uma resposta excelente, né, porque assim, ele fala,
Ou será que não esbanjou o dinheiro, que naquela família mesmo infeliz não há pessoas indignas? Ou seja, naqueles pobres, naquela prostituta, aquele povo, não tem gente ruim, não tem gente indigna? E aí respondem, para mim, o Senhor e mais todas as suas qualidades não valem o dedo mindinho dessa pobre rapariga a quem estás a tirar pedras. Então, essa prostituta vale mais do que você, né, em todas as qualidades, em tudo que você pode ser, em tudo que você é, em tudo que é possível associar a você, ela é muito superior. Né? Então você que está acusando essas pessoas, você é inferior. Né? Você quer se sentir superior frente a todos, mas você está rebaixado na sua insignificância. Né? Você pode ser relevante financeiramente, né, socialmente prestigiado, mas você é uma pessoa ridícula. Né? Você é moralmente desprezível, você é falido no sentido moral. Então, é nesse sentido que ele vai sendo desconstruído. E é fantástico, é muito prazeroso esse diálogo, é muito bom, né, ver o modo com que essa família toda se reúne contra a mediocridade do Lúthien. Né? E o Razumikin está ali o tempo todo se contorcendo, ao mesmo tempo, né, incomodado, que sujeito ridículo, absurdo, vontade de bater nele, mas ao mesmo tempo feliz de ver que a Dunya está se afastando daquilo. Né? Ele que se via impedido, né, de se aproximar da Dunya porque ela já estava comprometida com o casamento, ele se censurou, fez todo aquele exame de consciência de que ele estava errado, de se apaixonar por uma mulher que já estava comprometida e tudo mais. Agora ele vê a possibilidade de se aproximar e ao mesmo tempo a possibilidade de afastar uma pessoa que é tão boa, que é tão pura, que é tão superior, como ele disse, não é talvez o melhor modo de se entender, mas assim, alguém que ele gosta tanto e que ele respeita tanto, fugindo, né, conseguindo sair daquela situação lastimável por uma necessidade monetária. Então ele vê que a Dunya, a quem ele dedica, né, quase um louvor, não precisar se casar com um homem ridículo, isso também é prazeroso. Então não é só no individualismo, eu não consigo ver um egoísmo em Razumikin nunca. Né? Então eu não acho que é simplesmente porque ele pode ficar com Dunya que ele está feliz, mas também de ver uma pessoa ruim sendo combatida e uma pessoa boa podendo se livrar disso. Tá? Então é o modo com que eu entendo essa agitação do Razumikin. Mas é claro que ele também vai ficar contente de poder agora se aproximar mais daquela família. E é interessante como vão evoluindo as respostas da Pulquéria. Ela fala, parece-me que o senhor está a querer pôr-nos completamente em seu poder, Piotr Petrovich. E ela continua, além disso, o senhor escreveu-nos aquela carta como se estivesse a dar-nos ordens. Será que temos de considerar cada desejo seu como uma ordem? E o modo como ele responde é só para dizer assim, olha, agora que vocês já sabem dos 3.000 rublos, não sei o que, olha só como é que vocês mudaram. Antes vocês obedeceriam tudo que eu quisesse, vocês estariam sob meu controle absoluto, e agora que vocês sabem dessa herançazinha, né, agora vocês já são senhoras de si mesmas. E a Dunya, ela responde com uma precisão cirúrgica. Ela fala, por essa sua observação é possível realmente concluir-se que o senhor contava com o nosso desamparo. Né? Então assim, ele queria ter domínio, ele queria ter controle, ele queria ser senhor de tudo. Senhor da sua sogra, senhor da sua mulher, senhor de tudo. Ele tem que ter domínio absoluto. Né? Se você não tem domínio de tudo aquilo que acontece, a vida se torna perigosa e ele não quer esse perigo. Ele não quer inovação, surpresa, ele quer previsibilidade. A mulher vai fazer o que ele quer, a sogra vai fazer o que ele quer, todas as pessoas do seu ciclo social vão fazer o que ele quer. Na medida em que qualquer coisa vá contrariar a sua vontade, de novo ele se torna o quê? Um saco de farinha. Né? Então, ele quer sim elas desamparadas. Para ele é ruim que elas recebam herança, porque o dinheiro que elas têm deveria ser todo dele. Né? Porque ele controla o tanto que elas vão ter, né? Elas vão ser sempre muito gratas, nossa, obrigado, não sei. Sempre essa questão. Né? Então, não é uma gratidão no sentido da compaixão, né? De perdoar, mas sim de trazer à parte oposta sempre essa sensação de dívida, né? Que ela te deve algo, e desse modo você consegue exercer o seu controle, exercer o seu poder e aumentar a sua imagem. Então esse é o Lúthien, e que agora todo mundo está reconhecendo. A Pulquéria já, né, fala que ele quer controlar elas, a Dunya já fala, então você contava com o nosso desamparo, é isso que você queria. E é nesse desenlace, então, o Razumikin já começa a se manifestar, ele já queria pular no Lúthien, e elas expulsam ele, né? A Dunya mesmo fala, Piotr Petrovich, fora daqui, e enfim, expulsa ela já envergonhada, fala, realmente esse casamento estava tudo errado, eu não imaginava que ia ser isso, né? A gente precisava do dinheiro, mas poxa, não é desse modo que tem que acontecer. Então, né, ele de fato é expulso. E é especialmente interessante como que ele se sente ofendido. Né? Ele não imaginou que ele ia ser expulso. Né? Assim, quem expulsa é ele, ou ele vai embora porque ele quer, é a vontade dele que prevalece. Como pode pessoas inferiores, pessoas mais pobres, exercerem a vontade delas sobre ele? Isso não pode acontecer, ele tem que ter domínio de tudo. Né? E ele acredita que ele ainda tem controle sobre essa situação, que ele ainda consegue reverter isso. Né? Que foi um simples
simples deslize, né, tudo culpa do Raskolnikov, mas assim que ele terminar de resolver o que ele precisa resolver, né, a Dunya volta para ele porque ele quer aquilo, porque é uma mulher muito bonita, ela realmente é muito inteligente, é muito boa, e tudo isso que aconteceu foi só um deslize. Ele vai corrigir, tudo está sob controle, né, mesmo que todos odeiem ele agora, isso é reversível, né, então é assim que ele sai, chocado por ter perdido o controle da situação e saído como um inferior diante de pessoas que ele considerava inferior. Então o seu senso de superioridade foi ferido, mas mais uma vez, ele sente que está sob controle, né? Então isso vai ser corrigido. E sabe o que é o melhor? Quando ele vê que o casamento pode ser que não prossiga, ele diz o seguinte, que ele foi obrigado, por assim dizer, a fazer certas despesas. Ou seja, né, olha, eu gastei dinheiro com vocês, como é que a gente pode não seguir esse casamento? Meu filho, você não é cheio da grana, você gastou migalhinha do seu patrimônio, então o casamento tem que acontecer. Ou você vai querer o quê? Que elas te devolvam dinheiro? Ah, ó, você gastou, né, 50 reais aqui pra gente ficar hospedado, toma aqui o dinheiro de volta. Olha a miséria desse ser humano, né? Olha o quanto ele está falido moralmente. Ele pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ele é absolutamente pobre no sentido espiritual, né? É realmente ridículo. Ridículo, né? E é assim que termina o capítulo, ele indo embora, né, culpando totalmente o Raskolnikov e achando que eliminando o Raskolnikov desse meio, né, dessa jogada, ele então vai conseguir resolver tudo e vai dar tudo certo, ele de novo vai ter controle sobre a Dunya, sobre a Pulcheria e vai exercer sua vontade, vai continuar tendo domínio absoluto da situação, das pessoas ao seu redor e, enfim, vai ser feliz para sempre. E assim a gente começa agora o capítulo 3. Agora, no capítulo 3, a gente vai ver um pouco mais de perto a repercussão na psicologia do Luzhin com relação a esse desenlace que foi toda a reação das mulheres, uma reação que ele não esperava, acreditava ter a Dunya e a Pulcheria no seu absoluto controle e realmente acreditava que seria muito bem aceito, né, como esse defensor, né, como esse provedor de pessoas que eram muito necessitadas, ele de fato não esperava de modo algum uma repercussão do jeito que aconteceu. Como eu disse, ele ainda achava que tinha um controle da situação, que conseguiria reverter aquilo, mas do modo como tudo aconteceu, houve um certo choque. E aqui a gente vai ouvir a voz do narrador. Ele vai se voltar um pouco em si mesmo, interromper a narrativa para expor como que uma tese psicológica. É algo, por exemplo, que Proust faz muito, né? Ele às vezes interrompe as falas dos personagens, ele interrompe o fluxo de ações para fazer ali como que essa divagação, essa exposição de uma doutrina. Então aqui a gente vai ter algumas páginas, mais ou menos 2,5 páginas, para que o narrador consiga expor um pouco a respeito de como o Luzhin recebeu isso e explicando um pouco do que é o personagem. A gente já teve isso várias vezes, né? Então é um tipo de recurso comum em Dostoiévski, comum em vários autores. Outros preferem, né, que seja feito de um modo mais sutil, né, sem que o narrador precise parar tudo e explicar, mas que tudo aquilo já seja compreendido pelo leitor, né, a partir das falas dos personagens, a partir das suas ações, a partir das suas reações físicas, né, um olho que se arregala, um lábio que fica tremendo, uma coisa do tipo, já mostra ali um ódio, um espanto, coisa do tipo. Aqui não. Aqui a gente tem muito disso, mas também tem essas pausas dos fluxos narrativos para que a gente consiga de fato compreender essa exposição que o narrador quer nos trazer, para que a gente consiga entender mais a fundo a complexa personalidade que são todos os seus personagens. E desse modo, o Luzhin não fica sendo um personagem tão superficial, tão linear, tão limitado, que a gente consegue conhecer um pouco mais a respeito dele. E olhem como que está posto aqui. O mais importante era que até o último momento não esperara semelhante desenlace, ou seja, realmente essa surpresa. Ele tinha essa pretensão de um domínio absoluto. Ele contava com o desamparo daquelas mulheres para que elas estivessem sempre no seu controle. Então, ele não imaginava que o seu controle seria transferido para outra pessoa, que ele seria, né, difuso agora. Ele queria dominar tudo ali, ele queria ser o poder moderador nas suas relações sociais. Basofiar até os últimos limites sem sequer conjecturar a possibilidade de 2 mulheres desamparadas e pobres poderem furtar-se a seu poder. Então, realmente, ele nunca imaginaria que 2 mulheres pobres não estariam sob seu absoluto controle, poderiam controlar-se a si mesmas, né? Poderiam gozar de uma própria liberdade. Né? A liberdade das pessoas pobres para ele não faz nem sentido. Né? A pessoa que está acima socialmente, que tem controle de meios econômicos, essa pessoa sempre vai poder realmente dominar os outros, né? Exercer o seu controle, exercer por uma coerção monetária mesmo, né? Comprando essas pessoas, ele poderia controlá-las.
Para isso, muito tinha contribuído a sua vaidade e aquele seu grau de presunção que é melhor designarmos de narcisismo. Então, realmente, a gente tem aqui um narcisista muito claramente, já desde os primeiros momentos que a gente pôde conhecer o Lúcio, já desde a carta lá dos primeiros capítulos, a gente já conseguiu de fato, né, saber quem era esse homem. Piotr Petrovich, que se fizera alguém partindo do nada, ganhara o hábito de admirar-se a si mesmo, tinha em alto apreço o seu intelecto e as suas capacidades, e até idolatrava às vezes a sua cara sozinho em frente do espelho. Isso aqui é quase caricato, né? O Dostoiévski parece estar exagerando aqui, mas não duvidem que existem pessoas assim, né? Aquela pessoa que diz aqui, ele partiu do nada, ou seja, o sucesso é mérito seu, tudo bem, parabéns para você, mas ele realmente se considera o senhor do mundo, o melhor de todos, né? Ele fica ali se olhando no espelho, nossa, como sou incrível, como sou maravilhoso, como sou extraordinário, né? Sou superior a todas as pessoas, né? Lembrem-se daquela passagem do Evangelho em que, né, a gente tem ali um fariseu rezando ali de pé, fala, nossa, obrigado Deus por não ser como esse cobrador de imposto, esse publicano, pecador, né, mas eu faço jejuns, né, eu faço tudo, que eu sou muito bom e tudo mais. Enquanto isso, o cobrador de imposto estava lá ajoelhado, batendo no peito, pedindo desculpa pelos seus pecados, né, e quem saiu ali perdoado e realmente elevado diante de Deus foi exatamente o cobrador de impostos, enquanto a conduta, né, por mais que o fariseu ele fizesse às vezes condutas que fossem mais corretas, por assim dizer, o modo como ele se porta, né, essa vaidade que se engrandece diante da humilhação do outro, é o que torna rebaixado, né? Então ele sai ali sem ser perdoado de nada e continuando com seus pecados e sendo ainda muito censurável. Então, exatamente isso, essa vaidade exagerada do Piotr Petrovich torna ele ainda mais ridículo. Então, parabéns pelo seu sucesso, mas tenha sempre a humildade, né, meu querido? Você tem onde melhorar sempre, você não é a pessoa mais inteligente do mundo, você não é o melhor de todos, então, né, se coloque no seu lugar, peça desculpas, queira melhorar, não é isso que ele está disposto, e é exatamente por isso que ele é tão desprezível. Mas, mais do que qualquer outra coisa, amava e apreciava o seu dinheiro, um materialista absoluto, amealhado à força de trabalho de outros meios, punha-o em pé de igualdade com tudo que era superior a ele. Então esse aí é algo que torna equitativo, né? É uma forma de torná-lo comensurável, por assim dizer, é a quantidade de dinheiro, né? Independente da sua personalidade, independente daquilo que ele é, acima de tudo, seus bens materiais, né? Isso que o fazem ser quem ele é. Então isso mostra de novo a superficialidade do sujeito, né? É um sujeito ridículo, é um sujeito extremamente rebaixado moralmente e a sua dignidade é absolutamente nada, né? Eu acho engraçada a parte em que ele fala, né, que ele se gaba da sua capacidade intelectual e me lembra daquele encontro fantástico, né, em que o Razumikin estava presente e o Piotr Petrovich se encontra pela primeira vez com o Raskolnikov, de onde sai aquela briga toda e o Raskolnikov expulsa ele quase a pontapés do seu cubículo e ele tenta ali a todo tempo expor o seu pensamento, né, como que ele tem os pensamentos mais moderninhos, né, mais ocidentalistas e que ele pensa ali no progresso da sociedade, tem aquela passagem ridícula, né? A ciência, entretanto, diz: amarás em primeiro lugar a ti mesmo, porque tudo no mundo se baseia no interesse pessoal. E bebe mesmo do Tchernchevsky, né, que já não é um capitalista, mas ele defende exatamente no caminho oposto, mas parte do mesmo egoísmo racional, né, defender sempre o interesse próprio, que desse modo você defende melhor o interesse coletivo. É uma coisa absolutamente ridícula e acaba exatamente naquele conceito de filáusia, né? Aquela paixão desordenada por si mesmo, é algo que vai além do egoísmo, é algo patológico mesmo. Então, realmente, isso é o que melhor define o Luzhin. E continua, quando, havia pouco, lembrar a Dunya que resolvera escolhê-la apesar da má fama dela, esse aqui é um ponto importante, não destaquei ali no último capítulo, mas ele fala exatamente disso, né, de como que, né, de toda a sociedade que julgava a Dunya, que considerava ela uma mulher indigna, ele, né, acreditou nela, ele realmente quis correr esse risco, como se ele, tô correndo aqui meus riscos. Isso lembra um pouco o Americano que eu tô lendo do Henry James, que tá aqui atrás, e fala exatamente ali do personagem que ele sempre quer um retorno proporcional ao risco, né? Então ele está ali correndo o risco de, né, assumir uma mulher que é desprestigiada, que é xingada, criticada pela sociedade, é porque ele realmente acredita nela e acha que ela é uma mulher muito virtuosa. Então ele chega a falar disso com a Dunya
E no momento em que ele quer atacar ela, ele ainda fala assim, eu acho que a sociedade estava certa, devia ter escutado, né, o que o povo diz mesmo, porque, né, o que o povo diz sempre tem algum fundo de verdade, uma coisa do tipo, é um sujeito ridículo. Né, estavam ali por conta da sua parenta, ali, da sua familiar, que era Marfa Petrovna, que fez uma conduta também extraordinariamente reprovável, uma coisa horrível, de difamar uma mulher por um erro do seu marido, de mentir a respeito dela para toda uma sociedade que escorraçou aquela menina, quase linchou ela publicamente, e ele acha que não, tudo bem, acho que a sociedade devia estar certa, né? A minha parente ali que mentiu a respeito de você, humilhou você, quase acabou com a sua vida, devia estar certa, né? Por quê? Porque você não está concordando comigo, então deve ser que você realmente estava ali tentando seduzir um homem casado e não tem nada a ver. Então vamos lá. Quando havia pouco, lembrara Dunia que resolvera escolhê-la apesar da má fama dela, Piotr Petrovich falara bastante sinceramente e sentira mesmo uma profunda indignação por aquela negra ingratidão. Então não é nem que ele estivesse falando aquilo falsamente, mas é que ele realmente acreditava no seu interior que ele estava fazendo algo muito louvável. Olha só, eu resgatei você daquela desgraça social em que você estava. Entretanto, quando pedira Dunia em casamento, estava já completamente convencido de que todos aqueles mexericos eram absurdos, publicamente desmentidos pela Marfa Petrovna e rejeitados por toda a gente da cidadezinha que libava ardentemente Dunia. Então ele tem ali, na sua limitação cognitiva, até a crença de que ele realmente fez um bem muito grande de salvar ela daquela desgraça social, mas a verdade é que ele também já sabia que aquilo tudo era mentira, né? Então ele está se enganando. Né? Ele está evitando pensar aquilo a fundo para que ele se convença de que ele realmente é um grande benfeitor. Né? Ele já sabia que ela não tinha seduzido o homem casado, que aquilo não tinha nada a ver, que tudo foi uma difamação absurda da sua parente, mas ele prefere não pensar muito a respeito disso, porque acreditando que a sociedade ainda odiava a Dunia, ele fica melhor, né, por assim dizer. Ele realmente teria feito um ato mais louvável. Então é melhor que ele pense desse modo. Agora ele próprio não desmentiria o fato de já saber isso tudo na altura. E isso é dito logo em seguida, né, quando o narrador complementa. Dava, no entanto, um alto apreço à sua decisão de levar Dunia até a sua pessoa e considerava isso uma façanha, não podendo compreender como poderiam os outros não estimar tal façanha. Né? Então, quando ele foi ali até o Raskolnikov, ele imaginava que o Raskolnikov ia falar assim, nossa, cara, você é o salvador dessa família, minha irmã estava fundada em misérias, era, né, uma pobre coitada, todos a odiavam, graças a você a gente vai voltar a um patamar de aceitação social, agora a gente vai crescer. E quando o Raskolnikov quase expulsa ele da sua casa a pontapés, quando, né, a Dunia e a Pulcheria começa a falar que ele era, né, poxa, ridículo, que contava ali, né, com o desamparo delas, que queria controlá-las, ele considera aquilo ali de fato uma ingratidão. Né? Ele queria mesmo ser visto como benfeitor e ele acreditava que ele era. Né? Quando é dito aqui que ele realmente entendia que o que ele estava fazendo era uma façanha, para ele é um absurdo que os outros também não reconheçam essa façanha, que não vejam ele como essa pessoa muito boa que ele tinha grande certeza de que ele era. E continua, ora, a Dunia era ali mesmo necessária, impensável desistir dela. Mais à frente, uma menina de boa moral e pobre, indispensável ser pobre. Muito novinha, muito bonita, nobre e culta. Muito intimidada, que já tivesse passado por algumas provações e lhe fosse completamente submissa. Uma menina que o considerasse para o resto da vida a sua salvação. O venerasse, lhe obedecesse, o admirasse, a ele, unicamente a ele. Então é exatamente isso, né? Isso já foi dito muitas vezes. Ele quer a pessoa que tem essa moral, essa nobreza, bonita, inteligente, mas que se humilhasse diante dele, né? E que o reconhecesse sempre como salvador. Ele queria esse reconhecimento, ele precisava desse reconhecimento, dessa submissão para alimentar a sua vaidade, alimentar o seu ego. É narcisista, então ele precisa que alguém esteja ali, alguém que é até superior a ele intelectualmente, moralmente. Então, se alguém que é tão bom está dizendo coisas tão boas sobre ele, é porque ele se acharia melhor, né? Porque ele ao menos teria essa impressão. E para ele isso é fonte de enorme prazer. Então, era necessário manter a Dunia, porque ele realmente fez uma descoberta ali, ele conseguiu achar aquilo que ele tanto esperava a sua vida toda, que era uma menina que atendesse a todos esses requisitos integralmente, então ele não poderia desistir. Tá? Ele conseguiria, né, reverter toda essa situação para ficar com Dunia. Então é isso que a gente tem aqui. E ao final desse monólogo aqui, dessa explicação do narrador, ele considera que tudo isso pode ser superado, mas o Svidrigailov, esse sim é a maior ameaça. Esse sim ele vai ter que pensar como vai lidar com aquilo, porque, né, ele vai ser o mais difícil de lidar. Então, terminando esse monólogo aqui do narrador, a gente
tem um espaçamento duplo aqui e retorna a visão do Raskolnikov, do Razumikin, da Dunya, da Pulcheria, e ali eles já estão muito mais tranquilos, aliviados mesmo, né? Nossa, graças a Deus a gente se livrou desse homem, que grande erro ia ser, né, eu me casar com ele, diria a Dunya, né? E o Razumikin também empolgadíssimo de que, nossa, finalmente esse homem, né, foi embora, que livramento, agora eu posso me aproximar dessa família, né? E eles começam a fazer combinados, né? O Razumikin fala ali de um dinheiro do tio dele, né? Agora as mulheres com os 3.000 rublos também que elas receberiam da herança da Marfa Petrovna, então, né, vamos organizar aqui, a gente pode ficar em São Petersburgo. O Razumikin propõe a ideia das traduções, do mercado editorial, que ele já trabalha com isso há algum tempo, que eles podem ganhar dinheiro com aquilo, que ele já viu edições que vão estar muito certo, que é lucro garantido, que elas podem colocar uma parte do dinheiro delas, ele coloca o dinheiro que ele tem, que vai receber ele do tio, e aí eles montam uma sociedade, aí eles vão ser felizes para sempre, mais ou menos isso. Eles estão criando essa ideia ali de uma vida a partir do zero, né? Beleza, superamos tudo isso, conseguimos ali alguns meios materiais para sair desse estado de miséria, e agora a gente pode se unir, né? Pessoas realmente bem intencionadas, pessoas que estão ali alinhadas, que realmente têm um mesmo conceito de vida, né? Não é aquele narcisista que acredita que o egoísmo absoluto é a fonte do progresso, mas são pessoas que querem o bem, pessoas que querem agir em comunidade, ajudar os outros e serem ajudadas. Então, nessa visão mais cristã de vida, todos unidos dentro desse mesmo círculo, eles iriam agir em conjunto. Então, tem toda essa organização. A Pulcheria se mostra um pouco cética, não sei, tudo mais, mas a Dunya realmente parece gostar da ideia do Razumikin, desse mercado editorial, e quando todos já estão ali, de certo modo, alinhados em questão a isso, empolgados com essa nova vida que pode começar a partir de agora, o Raskolnikov já com um tom muito mais duro, muito mais sério. Ele só passa aquela decisão lá do Svidrigailov, que ele queria oferecer 10.000 rublos para caso a Dunya não se casasse com o Luzhin. Fala o tanto que é esquisito aquele sujeito, né? Ele falava de uma viagem, logo em seguida ele já não lembrava de que viagem que ele tinha falado, ficava confuso, falava coisas absurdas, ele omite algumas informações com relação ao fantasma ali da Marfa Petrovna, essas coisas que ele falou que não era tão importante assim, e quando ele termina de falar essas questões, todos apoiam também o projeto Razumikin. Ele realmente quer que o Razumikin esteja junto com elas e proteja elas, porque a partir de agora ele não pode estar mais ali, né? Ele simplesmente vira as costas, vai embora, todo mundo chocado, né? Mas que absurdo, você é egoísta, como é que pode, né? Agora que tá tudo bem, você vai embora. E ele fala que realmente não pode ficar ali de jeito nenhum, ele tem que ir embora, né? Que elas vivam bem, toda sorte para elas, mas que elas não podem mais ver ele, e que, enfim, tudo acaba ali, que o Razumikin as proteja, que esteja junto com elas. Então é isso, né? Sucede esse grande escândalo, esse grande choque, quando elas têm ali um pequeno momento de alegria, de leveza. O Raskolnikov estraga tudo, realmente entregando esse peso, esse abandono, essa sensação de um distanciamento daquilo que começava a se aproximar, né? E realmente é uma grande tristeza. Vamos ver como que isso vai sendo colocado aqui. Esqueçam-me, é melhor, não procurem saber de mim. Quando for preciso, vou vê-las, ou chamo-as. Talvez tudo renasça. Mas agora, se gostar de mim, desistam. Senão, começarei a odiá-las. Sinto adeus. Então, realmente, isso aqui é uma fala pesadíssima, muito forte, né? Tem uma carga emocional, ele mostra o amor que ele tem por elas, fala, olha, não esqueço de vocês, mas vocês precisam me deixar. E ele fala, né, aconteça o que acontecer, se eu tiver perdido, ou seja, se tudo acabar na minha vida, eu quero ficar sozinho, né? Não quero que isso passe para vocês. Ele não explica o que está acontecendo, mas parece agir em defesa, né, da sua família. Ele não quer que aquilo as afete, mas que elas vivam sua vida bem, e que a desgraça que está relacionada a ele só prejudique ele mesmo, né? Que elas estejam protegidas pelo Razumikin, que é um homem bom, um homem que realmente se importa com elas e quer fazer esse bem, e que vai ser de fato, como a gente vê no fechamento do capítulo, um verdadeiro irmão, um verdadeiro filho para elas, e que vai estar ali, né, trazendo esse amparo, esse apoio, essa presença, suprindo a lacuna que é esse filho perdido na vida, esse filho totalmente desgraçado por meio das suas próprias atitudes, né, que foram conduzidas pela sua própria liberdade, pelas suas próprias escolhas, né, guiadas por aquela sua ideia absurda do crime. Então ele quer afastá-las e protegê-las de si mesmo. É basicamente isso. Ele fala, esqueçam-me, é melhor, não procurem saber de mim. Então é melhor para vocês que eu não esteja aqui. Acreditem em mim. Vocês podem não acreditar nisso agora, vocês podem achar que isso é um absurdo, que eu estou sendo um grande egoísta, mas eu estou fazendo o melhor para vocês.
é isso que ele quer entregar para a família. Fala, olha, né, o melhor que eu posso fazer é me afastar. Eu estando aqui, isso é uma ameaça para vocês, isso é ruim, né? Vocês vão sofrer muito mais quando tudo acontecer. Né? Então a gente tem que se lembrar que ele já se considera derrotado. Né? Aquele homem desconhecido que chamou de assassino, para ele é realmente a manifestação da sua derrota. Ele é uma pulga, né? E ele não pode trazer o seu mal, ele não pode trazer o fado da sua vida para a sua família. Então por isso o distanciamento é necessário e ele se despede. Ele vai embora para o corredor, já imaginando que o Razumikin ele vai atrás dele, como já é comum do Razumikin, e de fato ele vai. Né? Então, quando eles se encontram ali no final do corredor, né, no local escuro, né, sucede uma cena muito marcante, tá? Das mais marcantes de toda a obra. É claro, a gente tem muitas cenas extremamente marcantes nesse romance, o sonho do cavalo, o próprio assassinato, mas essa aqui é uma de uma beleza, né? Ela tem um tom sombrio, como em muitos momentos do livro, mas carregada de um significado simbólico. Né? Quase tudo é transmitido não pelas palavras, mas pelo ar que respiram os personagens, pela troca de olhares. Então vamos ler o fechamento desse terceiro capítulo. Fazia escuro no corredor, estavam ao pé do candeeiro, então iluminado à luz de velas, como em muitos momentos do livro. Durante um bom minuto, olharam um para o outro em silêncio. Razumikin ficou com esse minuto gravado na memória para a vida toda. O olhar fixo e ardente de Raskolnikov parecia mais forte a cada instante que passava. Penetrava-lhe na alma, na consciência. De súbito, Razumikin estremeceu. Algo estranho relampejou entre eles, como que uma certa ideia se insinuava entre eles. Qualquer coisa terrível, monstruosa, e de súbito percebida pelos dois. Razumikin ficou lívido como um morto, então ele entendeu tudo pela troca de olhares, né, por esse peso absoluto de Raskolnikov. Raskolnikov, né, ao mesmo tempo que ele parecia talvez leve por saber que ele estava tirando da sua família aquele peso, que ele podia confiar a sua irmã e a sua mãe ao seu amigo, que realmente protegeria elas muito melhor do que ele tem esse peso que é o restante da sua vida. Né? Ele sabe que aquilo tem que se resolver e que não há outro meio e que não há outro fim a qual ele vai chegar, então é essa derrota absoluta, né? Um olhar de tristeza e de quase morte, né? Ele está morto, enfim, a vida é acabada nesse momento, né? Ele como que fechou ali todos os pontos, deu todos os nós necessários para que agora ele vá ali no caminho do seu fim. Então é isso que Razumikin pressente. Né? Ele vê no amigo a presença desse fim e vê que provavelmente, né, Raskolnikov foi quem matou aquela velha e ele entende tudo nesse momento. Né? E Raskolnikov já logo vê que o amigo entendeu tudo e diz o seguinte: "Compreendes agora?", disse Raskolnikov com o rosto doentiamente desconfigurado. "Volta, vai ter com elas", acrescentou e, dando meia volta, foi rapidamente para fora. E, de fato, né, esse é o afastamento de Raskolnikov da sua família, pelo menos temporariamente. Ele vai embora e agora ele vai se encontrar com Sônia e Razumikin volta, né, para cuidar das mulheres, né, esse compromisso que ele assumiu. Então assim a gente fecha o capítulo e é uma cena que ela carrega muito peso, um simbolismo muito grande, mas que a gente sai quase cansado de ler ela. É uma cena mais lenta, é uma cena pesada e que nos carrega para esse buraco. É diferente de cenas mais agitadas, né, de momentos como, por exemplo, o Marmeladov voltando para casa sendo espancado pela sua mulher, como a cena da sua morte também, né, do Marmeladov, como a cena do assassinato. Né, são cenas que têm um pouco mais essa agitação, o sonho do cavalo, você fica incomodado aqui, você fica lendo, assim, até o olho pesando, você também se sente carregado para esse vazio, carregado para essa falta de sentido, para esse fim que se aproxima. Né, você vê e fala, realmente o negócio aqui tá resolvido. Né, a vida Raskolnikov aqui já acabou, ele está indo, né, para o caminho da sua condenação, ele tem que resolver só mais algumas coisas e é isso. Mas por acaso ainda falta basicamente metade do livro. Né? Então o que vai acontecer? Né? Isso a gente vai ver nos próximos episódios, porque esse acaba nesse exato momento. Então a gente começará ali o quarto capítulo no próximo episódio e a gente já lê também o quinto e o sexto e assim a gente fecha a quarta parte desse romance para já ir para a quinta. Né? E assim só vão faltar duas partes para a gente acabar o nosso Crime e Castigo. Né? Só vão faltar a quinta e a sexta e a gente acaba essa série. Né? Então espero que vocês estejam gostando dessas leituras e logo deve sair vídeo novo. Né? Eu sei que demorou para sair o vídeo anterior, mas esse vídeo já foi um pouquinho mais rápido. O próximo também
também vai manter essa sequência semanal, então seguiremos nesse ritmo, tá bem? Então conto com vocês para participarem, comentarem sempre, adoro a participação de vocês e compartilharem, sempre peço isso, então traga para amigos, traga para familiares, isso me deixa extremamente contente e é o que mais me ajuda, a melhor forma de você remunerar esses vídeos que estão sendo disponibilizados de maneira absolutamente gratuita aqui para vocês, tá bem? Então me ajudem nesse sentido e é isso, gente. Grande abraço e fiquem com Deus.